Valendo. É pra lá, filho? É. Aquela. Olha lá. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz aqui. Caramba, se a gente está fazendo o segundo episódio é porque deu certo. Já teve o primeiro, deu certo. Estamos aqui muito felizes em começar agora o segundo MandaCast. É o podcast oficial do BPC Manda Aqui. Temos aqui Lucas e Dudu. Muito bom ter vocês aqui novamente. Semana passada a gente conversou com o pastor Joel. Hoje a gente também tem um convidado ilustre, né? Ficou ilustre, um convidado ilustre. Vai ser um ótimo bate-papo. Já começar a falar dos patrocínios? Já mandar agora. Vamos apresentar o programa oferecido. Né? Vamos apresenta primeiro que ele merece. Se fosse outro, eu não apresentava agora, não. Começava falando do resto. Mas vamos apresentar. Manda ver. Temos aqui entre nós, eu espero que a câmera não tenha trocado, você não tenha visto ainda. Ainda? Temos aqui entre nós o grande, o da hora, o legal, o ex-jogador de basquete. Saberemos talvez sobre isso ou não. Mas temos aqui entre nós o Head Founder. Você treinou? Eu treinei. Temos aqui o Head Founder, o fundador, o CEO do Instituto Resgatando Vidas. Vamos entender o que quer dizer isso. Grande Aaron. É ele. Salve, galera. Beleza? Bom, mega prazer estar aqui com vocês, participando do MandaCast. Estou muito feliz. Lucas, estou muito feliz pelo convite. Valeu, Dudu, pela oportunidade de poder falar um pouco da minha história, de tudo que a gente está fazendo aí. Então, estamos juntos para bater um papo super top. Tamo aí. Da hora. A gente já tinha muito conteúdo já antes das câmeras ligarem. Deu uma demoradinha aqui, mas já deu para ver um pouquinho de como vai ser. E da hora demais. Vou ser sincero, a gente nunca tinha trocado ideia. Sempre olhei o Aaron distante, de longe. Eu penso mesmo que você comentou lá na Dobrar, que deve ser bravo, não vou nem chegar muito perto para conversar. Primeira vez que eu te vi falar, mano, eu fiquei... Caramba, mano, que da hora. E cada vez mais. Agora já teve um momento aqui pré-gravação que abriu mais ainda a minha mente. Show de bola. Quando você conhece uma pessoa é diferente. É diferente. Espero conhecê-lo muito mais. Tamo junto e vamos agora para os patrocinadores. Ele quer comer, ele não é bobo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que o patrocínio temos a gente aqui conseguiu. Patrocinadores, para você que duvidou, ainda não temos um patrocínio de ar-condicionado. Hoje ainda está num clima mais ameno. Hoje não está precisando, mas eu estou pensando naqueles dias de calor que a gente vai estar aqui pingando. Como é que o Aaron fica aqui, ó, com a jaqueta jeans dele? Aqui, ó, um Calvin Klein jeans. Como é que ele fica assim num dia de calor? Não fica, mano. Então, ó, você que tem uma empresa de ar-condicionado, chama nós, tá aqui o e-mail. Tem uma parede, né? Depois, verdade. Ó, entra aí no e-mail. Coloca aqui, pessoal da produção, o e-mail do MandaCast para aparecer aqui pro pessoal. Quem quiser entrar em contato com a gente, tem parceria. A gente tá falando do ar-condicionado, mas tipo de parceria a gente vai analisar junto, vai bater um papo, vai ser muito legal. Só entrar aqui no contato. Vamos falar. Já temos duas. Temos a nossa querida Elos Variedades. Já ouviu falar? Com certeza. Conhece? Elas está sempre com a gente também lá na favela. É nóis. É mesmo? Você não sabia, não? Elas e favela tem tudo a ver, meu amigo. Vocês não combinaram antes? Não combinamos. É real. Isso, a vida é real. Elos Variedades, eu espero que esteja aparecendo na tela uma foto. Uma loja fica perto aqui da igreja. Se você mora aqui na região, teremos o maior prazer. Teremos porque eu já estou me incluindo nisso, que eu estarei lá. Tá? Se você não sabe ainda, eu sou um dos caras que ficam ali na loja Elos. Estamos tudo junto. E, olha, já tem aqui, ó, eu já vou pegar metade do patrocínio da Elos também, porque depois do segundo patrocínio, mano, é gostoso. É top. Ó, da Elos, eu não lembro se tá na arte, tá? Rua Larival, Gea Sanches, número 70, pra você aparecer ali na Vitório Mazei, pertinho do ragazzo que tem ali na Abre o Água garfinho Fria. pra nós? Abriu o garfinho. Minha faquinha. Isso tudo aqui veio porque, de onde? Ó, semana passada... Isso veio da Elos? Isso veio da Elos. Veio da Elos, ó. Produtinho de qualidade. Semana passada, primeiro programa, primeiro MandaCast, o pastor Joel estava aqui, ele falou, mano, não tem nada para eu comer aqui, só balinha e água, como é que funciona aí? Deixa ele responsável dessa parte, chegou o pastor aqui, não tinha nada, tinha água e a caneca, pelo menos. Né? Já chama ele pro próximo episódio e aí com um patrocinador diferenciado. Não, ele vai ter que voltar aqui só para aproveitar o nosso segundo patrocinador, que é Seu Zé Pizzas. O Seu Zé que nunca nos abandona. Mais conhecido como Seu Zé e o Fagner. Aí, ô, pizzaiolo. Olha lá, pode entrar aqui, pode mandar, o motoboy. Tá bonitão. Dessa vez, câmera, pega o Paulinho, da última vez não apareceu. Dá tchau pra essa câmera. Até o agasalho. Tava ali de regatinha. Essa câmera que mostrou ele de shortinhos, esses shortinhos rosa, tá de pijama, né?
Mano, tem Boa. pizza de verdade aqui, eu tô com fome. Eu Eu vou explicar aqui pra vocês, antes da gente abrir essa pizza deliciosa pra você ver o que, Pô, que esqueci tem. da faca. De explicar como vai funcionar. Porque além de patrocínio, além de pizza aqui pra nós, tem pizza aí pra você também. Pode colocar a tela, o pessoal da produção, que vai funcionar da seguinte forma. Temos o cupom de desconto do seu Zé Pizzas. Então você vai fazer o seguinte, você vai baixar, se você não tiver o aplicativo, tem pra qualquer celular. Você vai entrar na lojinha e vai baixar o seu Zé Pizzas. Entrou, você vai fazer seu pedido normalmente, só que você tem um cupom. Qual é o cupom, Dudu? Tô abrindo a faquinha aqui, o cupom é Manda Pizza. Manda Pizza. Tem o Manda Cash e agora tem o Manda Pizza. Agora tem o Manda Pizza. Digitou lá Manda Pizza, o que vai acontecer? Você tem simplesmente R$12 de desconto. E eu digo mais, isso aqui é a estratégia da sabedoria aqui de quem gosta de comer pizza. De quintas e sextas, o seu Zé abre frete grátis. Ou seja, se você pedir quinta e sexta pizza no seu Zé, você tem R$12 off na faixa, na conta deles e nossa também, mais frete grátis. Vamos lá, Bora aqui. vamos Olha abrir aqui, ó, isso tem aqui. até mensagem aqui, ó, pro Aaron, aqui, ó, pra você, ó. Essa aqui eu vou deixar pra você. Eu acho que ele mandou Boa. especialmente, hein? Vê aí. Ele mandou a sua pizza escrito aí. predileta, não é isso? A letra tá Aaron, bonita. sua preferida E aí, qual que é a preferida? Manda Vamos cash. ver se ele acertou. Qual que é a preferida? Falando de abrir. é atum. Será que ele mandou de atum? Você é louco, olha essa aqui, mano. Eu É uma gosto de pizza atum, de frango catupiry e mussarela. Sempre peço Vamos lá, essa tem, lá. que- Em tem que casa ser lá uma, sempre tem que chega. ser uma dessas Vamos três, ver, então. se não Uma pizza de for, Ruffles. eu vou Putz, mano, o cara mandou uma pizza Olha de isso aqui. Ruffles. Uau! Ah, vocês querem ver o pessoal? Olha lá o ó, atumzão, moleque. Atum e frango, velho. Eu sabia. Aqui é seu Zé. Seu Zé sabe do nosso gosto lá de casa lá. Mano, eu falei que a gente ia mandar essa pizza pro pessoal da produção ali também, mas não vai dar, Eles não. estão esperando ali na Não porta. tem pizza aqui de Ruffles. Calma aí, mano. Mostra isso lá na aí, câmera ó. essa Meu, pizza aqui. olha isso Ô, aqui, Paulinho, tá ajuda pegando nós aí. aqui. Ô, Paulinho, Olha pode essa vir. pizza. Tá aparecendo, Pode tá vir, aparecendo. pode vir. Aqui, ó. E mandou na Não, tá Atum, pegando. Um Não, frango pode só catupiry. levar a pizza ali, ó. Não precisa nem mexer aí, não. Show. Você ia pegar a câmera mesmo, que a gente demorou 1 hora pra arrumar? Passamos pô? aqui no... Você tá Que levando a isso? pizza aonde, Tá filho? mentira. Vai deixar cair isso aí. Olha lá. Ó. Eles Ó o querem look de ver essa respeito. aqui, ó. Pessoal Essa da eu nunca produção. comi, vou provar agora. Pizza de Ruffles. Ó, o pessoal da produção pediu pra mostrar essa aqui, ó. Mano, o seu Zé fez a boa mesmo. Mano, não O deixa cara cair, falou não, que hein? a preferida era atum e frango e ó lá. Olha isso aí. Atum Gente, e é pizza frango. de... meu, eu tô com Mano fome, irmão. do Boa, céu. seu Zé. Boa, seu Zé. Fagner. Isso aí. Enquanto o Aaron vai começar a se apresentar, Pô, eu vou... Eu vou te servindo. Você quer uma quero de de cada? atum. Quero de Quer de atum. atum? Quero uma Eu- de cada, uma de cada. Deixa eu já Só como colocar duas. aqui Uma também. de cada, então. Eu vou te servindo porque... Muito obrigado, muito Eu obrigado. quero que você vá se apresentando pra galera que tá perdida, não sabe quem é o Aaron, nunca ouviu falar o nome Aaron. Eu Acha acho que é qualquer difícil. pessoa, a pessoa Acha ainda não que tá é. ligado. Acha que a Com gente quem se trombou, tá aqui. Poxa. acha que a gente se trombou aí e falou, você tem cara de que sabe alguma coisa. Um membro É da mesmo? igreja ali. Então, não é. Bom, eu sou o Aaron Ramos, sou casado com Giovana. Nós temos 5 filhos. Depois eu vou falar. 5 filhos? Sério? Ele anotou esse errado, último peraí. filho. Ele Eu anotou achei que era errado. 4. Na verdade, eu falo para todo mundo 4 filhos porque é difícil de explicar. Mas hoje eu vou ter tempo de explicar. Mas quando eu era adolescente, com 15 para 16 anos, eu tive uma filha. Hoje ela já está moça, já está jovem, fazendo faculdade. E aí depois eu vou falar um pouco sobre isso daí, que vai também uma mensagem para os adolescentes e para os jovens também aí. Caramba, Eu não essa- consegui aí. nem servir. Eu não consegui porque nem eu já tava aqui, já assim, ó. Fala mais, fala Nem mais. só É de isso pão aí. viverá um. É isso aí. Da hora. Pera aí, eu vou ter que servir a pizza, senão a gente não come. E aí, pô, eu tô aqui. Eu cheguei no Mandaki em 2004. 2004, eu tive o meu primeiro encontro aqui no Mandaki. Cheguei aqui totalmente perdido, estava envolvido ainda no mundo das drogas, estava envolvido com alguns delitos. E eu estava no processo de querer ter uma transformação de vida, né? E aí, depois do meu encontro aqui, eu cheguei aqui, fui muito bem recebido. E aí a minha história começou a se desenvolver aí, comecei a ter uma vida cristã, aprender o que é o cristianismo, aprender o que é ser um cristão. E aí eu tenho muita gratidão aí pela igreja, por tudo que Deus fez na minha vida aqui nesse lugar. Muito diferente de quando você chegou aqui no Mandaki, de quando você chegou até hoje. Ainda uma história toda por aí. Então, eu tive um período aí que eu fiquei fora, acho que eu fiquei 4 anos fora do Mandaki, né? Estava numa outra igreja. E quando eu cheguei, graças a Deus, assim, quando eu voltei vai completar agora 2 anos já. Cara, é mesma recepção, mesmo amor, mesma visão. Então, acho que a visão que era há 17 anos atrás, acho que é a mesma visão. Obviamente que as pessoas mudam, a igreja
Tem algumas pessoas, que não em toda a sua amplitude, mas uma boa parte sai e entra, pessoas novas, mas a essência da igreja não mudou, né? Então, acho que isso é super importante. A gente também cresceu aqui. Eu lembro de você quando era pequeno. Você entrou de página no meu casamento, né? Caramba, Caramba, tá é me devendo, mesmo? tá me devendo essa pô. foto, mano. A gente falou que ia mostrar. Dudu foi, mesmo? foi Mas por página no que meu ele tinha casamento. de especial? Cantava no Todo mundo coral. achava que ele era bonitinho. O que aconteceu, Dudu, depois disso? Ué, fiquei mais bonito. Ele cantava no coral, com a menininha ali. Mas é realmente muito diferente a gente olhar a trajetória de alguém. Eu lembro pequeno, mas não lembro... Lembro de frames muito pequenos. Sim. Mas tudo que a gente... Principalmente agora que a gente parou, vamos estudar um pouquinho a vida do Aaron para chamar ele, para saber até como conduzir, né? Bacana. Realmente uma construção muito grande. Você falou que você chegou aqui de uma forma, hoje você já construiu muita coisa. Acho que a gente passar por toda essa mudança, essa transformação, tem muito a agregar. Muito a agregar. O que você pensa, tipo, você chegou aqui, como você estava? Você chegou e como foi sair disso, sabe? Tá, isso no começo da minha conversão. Isso. Cara, quando eu cheguei aqui, eu não agora de cabeça não sei, não consigo lembrar exatamente, mas eu acredito que eu estava com 20, 21, 22 anos, entre 20 a 23 anos, agora eu não consigo fazer cálculo, mas quando eu cheguei aqui, eu já estava num processo de libertação. Então, eu já tinha saído das drogas. Começou lá fora. Então, na verdade, assim, eu quando jovem, eu entrei no tráfico e com 12, 13 anos, eu já estava começando a usar drogas, né? Então, comecei a fumar maconha e tal, mas eu nunca fui um usuário muito tenso, que a gente chama de nóia, dependente químico muito intenso, né? Eu sempre fui um cara que eu usava, mas quando eu comecei a usar, foi no período que eu comecei a vender também. E aí eu tinha alguns familiares do lado, assim, primos, mas não de sangue, né? Eu tinha um tio que um lado da família dele era envolvido com drogas e tal. E aí eu comecei a ter o acesso a isso. Então era muito fácil para mim porque era na rua de casa e tal. E aí eu nunca precisei vender drogas, roubar, porque minha família era uma família pobre, mas era uma família muito digna. Mas a galera que eu estava envolvida, então a gente era de um tempo que a gente assistia muito filme americano, então você via aqueles negrão com arma na cintura, fumando baseado, as bandanas. Então eu vim de uma época que eu escutava muito Tupac, R. Kelly, então eram os caras que, tipo, Notorious Big, e aí a gente começou a se envolver com aquilo. Então eu sempre joguei muito basquete. Então, o basquete lá nos Estados Unidos tinha sempre aquela galera que era meio pá. Não que o basquete faz uma apologia a drogas, nada disso. Mas o movimento ali que a gente estava, tipo os negrão e tal, então a gente eu comecei a me envolver com isso, e aí, com 12, 13 anos, eu já estava envolvido. Só que o barato muito louco, eu vejo que Deus já tinha um plano para a minha vida muito bem definido, era que a pessoa que me liberou para vender droga, ele dizia o seguinte: você pode vender, mas você não pode usar. Se você usar, ele falava, eu vou te dar um pau. Ele mesmo dizia, se você vender, porque é o seguinte, quando você vende droga e você consome, você corre um risco muito grande de você usar a droga que é para venda. Então, você acaba roubando os caras. Então, tinha essa regra. Então, eu sempre fui um cara que eu gostei muito de regras. Então, eu seguia aquelas regras. E aí, cara, eu comecei a me envolver e tal. Quando eu estava ali já com 15 para 16 anos, eu já estava num submundo muito complicado, eu dava muito trabalho para minha mãe. Então, eu era expulso num ano, de 2, 3 escolas. Então, tinha uma vida muito difícil. E aí, minha mãe sempre foi uma mulher de linha muito dura e tal. E aí, eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, então eu saía de casa na segunda-feira, ficava até a sexta-feira fora de casa, chegava na sexta-feira, ia para casa, tomava um banho, e aí arrumava minha roupa e saía para a rua de novo. Então, era bem intenso. Mas nada daquele tipo de usuário intenso. Era mais ficar na rua, vendendo, tal, tirando barato. E aí, cara, eu lembro que
Eu lembro que a mãe da minha filha, que é a Mariana, ela está com 22 anos hoje, uma moça formada, pô, com um caráter super bem definido, faz faculdade e, pô, me dá muito orgulho. E aí ela chegou para mim e falou, pô, eu estou grávida, né? E aí tá aí para os adolescentes aí, tudo tem seu tempo. Segura né? a onda, né? Segura a onda aí Famoso. que é complicado. E aí, cara, aquilo me acendeu uma luz. Eu falei, pô, agora alguém depende de mim. E eu era um moleque novo. E aí, nesse momento eu comecei a refletir, porque eu não tinha muitas referências. Minha mãe é uma mãe solo, então meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 1 ano de idade. Então tinha meu avô, mas meu avô era aquele cara mais carrancudo e tal. Então não tinha referência de homem, tipo um cara que olhasse e falava, meu, eu vou seguir o modelo desse cara. Né? E aí eu comecei a buscar modelos fora, e aí esses caras começaram a me dar referência. E aí foi onde eu fui para as drogas e para os delitos. Mas aí isso me acendeu a luz. Eu me lembro que um dia eu estava saindo da casa da mãe da minha filha, e aí meu tio me encontrou na rua fumando cigarro. E aí meu tio me deu vários cascudos. E aí meu tio olhou para mim e disse o seguinte, ele falou assim, agora sua namorada tá grávida. E aí ele falou um negócio para mim que eu carrego até hoje. Ele disse assim, seja o pai que seu pai não foi. Cara, isso ficou ecoando dentro da minha cabeça durante todos esses anos. E aí dali, cara, daquele processo, e aí é muito complicado, porque a galera que tem alguém da sua família que tem algum dependente químico, alguém que tem problema com droga, com bebida, gera muita crítica sobre essas pessoas, mas elas não sabem quão difícil é. Né? Obviamente que tem o Senhor, Deus é quem opera o milagre, mas o outro lado, a pessoa também precisa querer isso daí. Só que o lado que precisa querer, existe vários fatores. Fator familiar, ou seja, a pessoa não tem uma estrutura familiar, uma referência, e quando tem outros fatores, a pessoa tem um problema de autoestima. Então, não é só uma questão espiritual, não é só uma questão fisiológica, não é só uma questão comportamental, é um conjunto de coisas. Então, eu acredito que só Deus mesmo pode fazer essa obra de transformação. E aí, cara, eu comecei a desejar essa mudança, mas ainda foi muito lento as coisas, né? E aí eu me lembro que passou-se alguns anos, a minha filha nasceu e tal, e aí eu olhava para ela, então eu já comecei a me afastar, então eu comecei a sair um pouco do tráfico, do roubo, e eu só traficava ali. Então, eu tinha alguns lugares que eu tinha uma biqueirinha pequenininha, na escola, então, porque minha mãe forçava eu ir para a escola, então, para ela não descobrir que eu estava envolvido, eu ia para a escola, mas na escola eu também comecei a vender. E aí eu me lembro que, quando eu estava por volta de 19 para 20 anos, houve uma briga na minha rua, na rua de cima da minha casa, e aí nós ficávamos ali em cima, ali na rua de cima, usando droga e tal, e aí um dos caras que a gente tinha amizade, tinha arrumado briga com o cara, ele tinha ido lá matar o cara, e ele apertou e a arma não disparou. E aí rolou uma briga e tal, e ele saiu fora correndo, e aí ele veio chamar a gente. Só que a gente foi lá para resolver o problema. Tipo, a gente está mesmo na quebrada e tal, não vamos, apartar a briga. Apartar a situação. Porque o cara era da quebrada e tal, e aí quando nós chegamos lá, o cara tinha chamado um grupo que apoiava ele e tal, e quando eu me vi, cara, a gente estava numa roda assim com, sei lá, uns 15 caras, tudo armado, e aí eu me lembro que eu estava com um saco de pão na mão, uma arma na cintura, e aí um dos caras que estavam lá me conhecia que eu jogava basquete com ele, e aí ele falou, mano, sai fora que eu vou dar um boi para você, sai fora e tal. E aí minha cabeça ficou na hora, meus camaradas estão aqui, se eu sair fora, os caras não vão... E aí vou, não vou. Cara, peguei o saco de pão e fui embora, cara. E aí, durante um ano, assim, eu não pude sair de casa com tranquilidade, porque os caras ficaram com raiva de mim e tal, porque eu tinha deixado os caras na mão. E aquilo foi meio que um divisor na minha vida, porque eu precisava arrumar alguém para me relacionar e tal. E eu lembro que uma prima minha me chamou para eu fazer visita numa igreja e tal. Eu falei, pô, que igreja, se liga, sai dessa vida. E aí ela, não, vamos lá na igreja e tal.
E aí nós começamos a visitar uma igreja lá na Zona Leste, e aí ficamos lá nessa igreja um período e tal. E aí um amigo dela, que era líder de jovens aqui no Mandaqui, chamou ela para vir num culto e tal. E ela falou, pô, é aqui perto de casa e tal, vamos lá. Eu falei, vamos lá. E aí tinha começado ali, naqueles anos ali, tinha começado ali os cultos de domingo de manhã. E aí eu vim no domingo de manhã e tal, e aí minha vida foi assim. E aí eu ainda estava com a minha vida torta e tal, mas eu vinha no culto de manhã, saía daqui e zoeira e tal. Isso durou pouco tempo, né? Durou, sei lá, 3 meses, 4 meses. E aí, cara, eu lembro que eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui já me conectaram no Gêmeos, e aí eu comecei a ir no Gêmeos da Dani Mazarella, esposa do pastor Ricardo, que era o Gêmeos Querubim. E aí era um Gêmeos, pô, que estava a galera da igreja, muito jovens e tal. E aí, nesse período, eu comecei a arrumar emprego. Na verdade, um tio meu que veio a falecer o ano passado de Covid, esse meu tio me deu uma oportunidade de emprego. E aí, pô, essa oportunidade foi para trabalho de temporário lá na Armarinho Fernandes. Tipo, final de ano, era para trabalhar novembro, dezembro e tal. E aí, pô, ninguém da minha família me odiava, ninguém da minha família botava uma fé, falava, meu, o futuro do Aaron, eles me chamam de Fernando lá, porque chamaram Fernando. Então eles falaram, meu, o futuro do Fernando ou é a cadeia ou é o caixão. E aí um tio meu veio contra as estatísticas e disse o seguinte, meu, vamos lá, vou te apresentar o dono e tal. E eu comecei a trabalhar, trabalhei 2 meses direitinho e tal. E aí eu falei, pô, esse negócio aí é legal, trabalhar, dá certo, não preciso ficar correndo, não preciso ficar andando com armado. E porque, cara, quem vive no mundo do tráfico é loucura, irmão. É loucura. Tipo... Eu não sei como que o Lucas... Eu ia comer a pizza que nem consegui ainda, mas vou, mano, porque... Não tem como, não. Eu comi a pizza inteira. Eu nem sei se era pra entrar nessa linha e tal. Eu e o Lucas, por falar da gente, que eu conheço isso desde que ele nasceu. É o contrário, né? Eu nasci depois, esqueci. Mas a gente... Mano, é uma vida muito diferente, velho. Não tem como falar, tipo, eu imagino como é. Não tem nem como falar, eu imagino. Não mesmo. Eu não sei nem, às vezes, assim, como fazer uma pergunta, porque a gente fica sem brincar. Tipo, o que eu posso perguntar? O que eu não posso? É confortável falar? É muito diferente. É um outro mundo. É confortável 100%, irmão. Pode perguntar à vontade. Cara. A gente crescendo, tipo, vai pra escola, a mamãe mandou ir pra escola, vai pra igreja, porque a mamãe mandou ir pra igreja. Decisões que a gente começa... É muito diferente. É uma realidade assim... Imagina eu entrar ainda. numa briga dessa, mano. Não tem como. Imagina eu, ó, desde pequenininho, só escolinha particular. Aproveita pra comer a pizza. Não, tá de boa. Depois eu como. Eu vou comer no final. Já quer mandar o pessoal de lá? Para os meninos irem comendo? Mano, essa aqui eu nunca tinha experimentado, ó. Mas, galera, pizza de batata Ruffles aqui eu não entendi, vou pegar um pedaço, mano. É boa? Maneiro. É boa? Maneiro. Quer deixar um pedaço pra você? Não, eu só como 2 só. Tá suave. Maneiro. Não tem como, mano. Escolinha particular, eu acho que eu nunca vi uma arma na minha vida. Tem noção que eu nunca fiz... Ó, aí nessa parte eu já me orgulho, porque eu nunca fumei nada, nem bebi, nem tipo vinho, nem nada, nunca encostei em nada de álcool, nem para experimentar, nem nada. Eu pretendo continuar assim. Tem coisa que eu acho que, não, beleza, não é porque é errado. Tomar uma tacinha de vinho, não, tranquilo. Mas escolhi um dia falar, não vou fazer nada. Vou me manter limpo. Então, nunca tive nenhum contato com nada do tipo. Mas sabe qual é a parada, Lucas e Dudu? Pera, o cara levou as 2 pizzas mesmo? Levou. Eu achei que ele ia deixar um pedaço. Galera, deixa uma pizza aqui. Caramba, depois traz uma pizza aqui pro Lucão. Traz uma aqui, por favor. Mas a grande parada é que é o seguinte, em cada ambiente que você, que você está ou que você vive, você tem as lutas de acordo com aquele ambiente. Não quer dizer que, porque eu vim de um ambiente talvez não tão saudável, ou um ambiente não tão tranquilo, né, que as minhas lutas sejam maiores ou menores do que as suas. Obviamente que existem vários contextos. Né? Então, eu vim de uma família onde eu tinha primos que... É muito louco o que eu vou falar, mas é a real, tá? Então, a minha família era dividida em um lado branco e o lado negro. Então, o lado branco, normalmente, era um lado que tinha mais acesso às coisas, escola, estudo e tal, e o lado negro, não, entendeu? Tanto é que o lado negro da minha família teve uma pessoa que se formou na faculdade porque os irmãos dele
cada um tinha que dar um pedaço do dinheiro que eles ganhavam para bancar aquele para ir para a faculdade ou para o colégio particular. O lado branco não precisava disso, porque tinha uma outra estrutura, entendeu? Eu fui me formar na faculdade depois de 20 e poucos anos, porque eu tive que ralar, eu tive que vender meu vale transporte, passava por baixo no busão, ou fazer um trabalho de office boy. E aí, terminando a minha história. Então, eu estava naquele período de vir para a igreja, de abrir meu time deu a oportunidade para eu trabalhar. E aí, pô, eu trabalhei 2 meses, um outro tio disse assim, pô, esse cara acho que vai dar certo. E aí ele me chamou para trabalhar numa copiadora, que ele trabalhava lá no centro. E essa copiadora, pô, eu cheguei lá, o dono da copiadora amava basquete, e na época o cara me chamava de Michael Jordan. Nunca não joguei nenhum terço do que o Michael aí Jordan. Sim, cheio de moral. Mas o cara começou, tipo, pô, Michael Jordan e tal, e aí surgiu uma oportunidade para trabalhar terceiro, né, tirando cópia, né, que era a xerografia, dentro do Grupo Votorantim, né, da Companhia Brasileira de Alumínio. E aí eu fui como terceiro lá e tal, tinha um quadradinho lá que eu tirava xerox para a empresa, e aí ali uma moça do RH começou a gostar de mim e tal, falou, pô, acho que você tem um futuro, pô, começa a se arrumar melhor e tal. E aí um dia ela falou, meu, você não quer trabalhar aqui na Votorantim? Só que é o seguinte, a vaga que a gente tem aqui para você, inicialmente, é como office boy. Pô, já estava, sei lá, não sei precisar, já estava com 20 anos, 21 anos, não lembro. Eu falei, pô, mano, eu já ralei pra caramba, eu vou trabalhar de office boy. Cara, vamos embarcar. Fui, entrei, cara, fiquei como office boy, sei lá, 8 meses. Fui ser office boy do Dr. Antônio Emílio de Moraes, então, um dos homens mais ricos do Brasil, que é dono da Votorantim. E aí, ali, eles começaram a me dar oportunidade. Eles falaram, olha, se você fizer curso na Faculdade de Administração de Empresas, nós vamos te ajudar, nós vamos custear a sua faculdade, você vai melhorar de salário. E aí, pô, fiz administração de empresas e tal. E aí, cara, depois que eu entrei para a igreja, eu já estava nesse processo de arrumando emprego, fazendo faculdade. E aí minha vida, cara, começou a tomar um rumo diferente, começou Eu lembro que eu estava aqui há 1 ano na igreja, né? Eu me converti aqui, me batizei aqui. E aí, com 1 ano que eu estava de igreja, o pastor Joel me chamou para ser líder de jovens, ser líder da Jubrac. E aí, cara, fui liderar a Jubrac. E aí o pastor Ricardo, a gente era tipo Batman e Robin, era muito parceiro. Quem que era o Batman? Só pra... Eu não posso falar. Hoje ele é meu pastor, então eu não posso falar. Entendi, não, ele é meu pastor. Eu já entendi. Ele vai vir depois, né? Pode falar qualquer E coisa. aí, pô, eu e o Ricardo eram um parceiro, então, meu, culto de jovem, a gente fazia uns luau aqui o templo era aqui, então, no estacionamento, a gente botava uma fogueira, e aí fazia culto, pô, via uns moleques da rua, tinha moleque da rua de trás aqui, que vinha com garrafa de cachaça e deixava a garrafa ali na frente da igreja, entrava chorando, aceitava Jesus. Então, pô, foi um tempo muito, muito incrível. E aí, cara, dali eu acho que Deus começou a fazer uma transformação na minha vida. Então, eu comecei a trabalhar, e aí eu lembro que eu escrevi. Eu sempre digo em todo lugar que eu vou dar meu depoimento, eu lembro que eu escrevi num papel. Eu tinha 4 sonhos, né? Meu primeiro sonho era antes de fazer faculdade, então eu escrevi. Quando eu estava no processo de sair das drogas e tal, eu escrevi num papel de pão. Eu escrevi que eu queria fazer faculdade. Você já fez um post disso? Já. Essas 4 sonhos? Já. Eu já li, mano. Eu já fiz. Então eu fiz um primeiro post. O meu primeiro sonho era fazer faculdade, casar e ter filhos e ter uma família estabilizada. Esse ele mandou bem. Mandei bem. A foto da sua família completa. Isso, é isso aí mesmo. Aí foi esse post mesmo. Bom. E aí o terceiro sonho era trabalhar em 4 multinacionais, e o último era ter um chuveiro quente. Porque na minha família, lá na minha casa, o chuveiro, desde a minha infância até na minha juventude, ele era todo gelado ao redor e só tinha umas gotinhas quentes no meio. E aquilo me batia uma revolta muito grande, sabe? Então eu falei, quando eu casar, eu quero ter aquelas duchas gigantes. E aí eu consegui realizar esses 4 sonhos aí. E estou bem feliz. E aí, pô, obrigado pela pizza aí, irmão. Valeu, hein? Valeu, eu achei que ia ficar assim mesmo. Ô, louco, caramba. Deixaram um pouco. Trouxeram junto que ele não queria. E aí, manos, eu acho que, finalizando assim, o meu tempo de transformação, eu lembro que
Eu estava trabalhando na Siemens na época. O pastor Ricardo trabalhou comigo lá. Ele trabalhava como na parte de contabilidade comigo. E aí eu chefiava uma área. Lá eu era coordenador contábil de uma área. E aí eu fui fazer uma auditoria no Rio de Janeiro. Fui fazer uma auditoria do processo que eu atuava. E aí eu lembro que eu estava no hotel que chama Copacabana Palace. E aí eu estava numa área executiva. E aí eu comecei a olhar assim, cara, só tinha branco, não tinha ninguém de negão, assim. Eu era o único negão que estava lá. E aí eu comecei a me sentir mó bem, assim, falei, cara, onde eu consegui chegar? Né? Pô, eu venci as estatísticas e tal. Meus amigos, a maioria dos meus amigos morreram com 21 anos e tal. E aí eu consegui vencer as estatísticas. E aí eu lembro que uma voz muito clara, mano, muito audível, porque tanto é que eu olhei para trás, porque eu achei que tinha alguém atrás de mim. E aí eu ouvi uma voz muito audível dizendo assim, o seu tempo aqui acabou. E aí eu olhei para trás e, algo louco, o meu tempo aqui acabou, como assim? E aí, cara, aí terminei o trabalho que estava lá e voltei. E aí, nesse período que eu estava na Siemens e tal, era 2013, já era em 2013, eu tive que tomar uma decisão muito séria, porque aí eu dei uma encurtada, mas no período que eu entrei aqui, 2004 até 2013, eu passei a dirigir uma igreja, uma congregação aqui do Mandaqui, da Brasil para Cristo, que era Brasil para Cristo do Cachoeirinha. E aí eu estava muito envolvido com a igreja, e lá na igreja eu fazia alguns trabalhos sociais. Então eu pegava as crianças da favela e nos domingos de manhã a gente dava café da manhã, dava aula de música e dava almoço, e aí ministrava a palavra e elas iam embora para casa. E aquilo estava me envolvendo muito, estava muito envolvido e tal. E aí eu lembro que eu estava num momento muito difícil, porque eu tinha que fazer um processo de fazer um intercâmbio para a Alemanha, né? Então eu lembro que a minha gerente na época era a Birgit, era uma austríaca, e aí eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Alemanha por 6 meses para voltar com um cargo de gerência, né? E aí eu falei, cara, como que eu faço? Tem igreja, tem um trabalho social que tá nascendo e tal. Não, mas essa época era a época que você estava trabalhando junto com o Ricardo? Isso, isso. Era nessa empresa? Era nessa empresa. Você já tinha terminado a faculdade nessa época? Já tinha formado. Você tinha feito faculdade eu fiz administração, depois eu fiz planejamento estratégico. Ah, tá. Entendeu. Ele não era pastor ainda, nessa época? Quem? Pastor Ricardo. Não. O pastor Ricardo era acho que tinha sido separado para presbítero, alguma coisa assim. Ele estava atuando, mas ele estava trabalhando comigo lá. Ele saiu da Siemens para vir para o Integral aqui. E aí eu saí primeiro, né? E aí eu lembro que eu tive que tomar decisão, acabei pedindo para que eles me mandassem embora e tal, que eu não queria ficar. Não foi para o intercâmbio? Não fui para o intercâmbio. Mas quando você estava trabalhando, surgiu essa oportunidade, você já estava lá no Cachoeirinha, com a igreja? Já estava com a igreja, estava com o trabalho social. Trabalhando e até cuidando da igreja. Também. Então, mano, minha cabeça estava a milhão. Então, tipo, Vixe, era milhãozão. Então, eu gerenciava uma área. Eu trabalho e ainda tem os gêmeos, que é uma reuniãozinha num dia. Já é tenso pra caramba, mas já toma conta da igreja. O bacana era o seguinte, que ó, eu trabalhava e estava no finalzinho de fazer, terminando a segunda graduação, que é a planejamento estratégico. Eu fazia seminário aos sábados integral, então eu entrava 8 da manhã, saía até acho que 2 da tarde, se eu não me engano. Você achou que fazia muita coisa pra você, seu mole. E lembrando, eu tinha uma filha que Já tinha uma filha que estava lá, então eu tinha que e aí em 2013 eu já estava dirigindo a igreja, então estava milhão, Quantos anos você tinha nessa época? Cara, não sei, mano. Eu acho que eu tinha ali uns 25. Eu não sei. Mano, eu vou fazer 24. Não, eu achei esse vídeo sai quinta-feira que vem, que a gente tá gravando. Então eu já vou ter 24 anos. E olha lá, é o que eu... Pois é. Tamo aí na luta, né? E assim, naquela época era tensa, a igreja era tensa. O pastor Joel tinha os cursos de propósito, então todo sábado você tinha que estar envolvido nos cursos de propósito, que era o sábado inteiro. Então, era evangelismo, comunhão, então tinha os 5 propósitos e a gente tinha que estar envolvido. Mas foi um tempo de muito crescimento para mim, porque era muito intenso. E aí, quando eu saí de tudo, porque quando você está envolvido com o tráfico, envolvido com drogas e tal, é tudo muito intenso.
Então, quando eu vim para cá, para a igreja, quando eu me converti, também para mim, eu falei, cara, eu tenho que estar intenso, porque se eu recuar um pouco, não era a minha vibe. Então, eu estava a milhãozão, entendeu? E aí, nesse período, eu acabei saindo da Siemens, comecei a me dedicar mais focado na igreja e tal, no trabalho social que eu estava desenvolvendo. A gente já fazia alguns trabalhos na igreja, então, tipo, a gente fazia uma festa, chamava Festa das Crianças, na Masale. A favela fechava. Acho que a gente participou de um evento lá. Mano, tinha pula-pula e tal. E aí, a gente pintava o rosto das crianças. Isso, exatamente. Então, pô, eu acho que esse período foi um período que me despertou para o trabalho social. Porque a gente fez esse trabalho social durante, sei lá, 5, 6 anos. Só que o que eu via, Dudu? O que eu via, Lucas? A gente proporcionava um dia incrível para as crianças, mas a gente não mudava a vida delas. E eu lembro que um dos últimos eventos que nós fizemos, nós paramos por causa da pandemia, mas uma criança, no final, a gente fazia salas, né? Então, tinha a sala de ministração bíblica, tinha a sala de pintura de rosto, corte de cabelo e tal. E uma das salas de ministração bíblica, uma das crianças chorou muito, porque ela falou que todos os dias ela era abusada sexualmente pelo pai dela. E aquilo me trouxe uma angústia muito grande dentro de mim, né? E aí eu sempre pensei na minha vida que eu não estou aqui de passagem, eu sempre quis ser relevante na vida das pessoas. E aí, quando eu saí da Siemens e comecei a me focar na igreja, eu tinha que me manter financeiramente, porque eu tinha uma ajuda de custo da igreja, mas tinha uma estrutura familiar, então eu comecei a fazer algumas consultorias financeiras, né? E aí, isso mais recente agora, então a gente acabou fechando a igreja, né? E aí eu comecei a me focar mais no trabalho social. E aí foi quando a gente conheceu. Então, aí eu fazia a minha consultoria numa empresa que hoje se tornou a nossa patrocinadora, que é a Promofarma, uma rede de farmácias. E aí essa empresa foi um bagulho muito louco. Porque a dona da empresa sabia que eu fazia um trabalho social, porque eu pedia dinheiro para ela, para ajudar e tal. E aí, um dia, ela falou assim para mim, ela falou, meu, você tem que focar nesse negócio, meu. E aí, eu lembro que ela brincou comigo, dizendo assim, foca que cresce. Aí eu gravei isso na minha cabeça, que tudo que você foca, cresce. Então, foca no Mandacast. Manda cresce. Cresce. Bom, aí, irmão, eu sei que eu comecei a me dedicar para o trabalho. E aí, um dia, eu lembro como se fosse hoje, 2018. Recente, 2018, ela disse assim para mim, Aaron, você precisa conhecer um cara, uma rede que chama Gerando Falcões. Pô, o cara é maluco, o cara, meu, você tem que conhecer esse cara e tal. E eu falei, meu, não, e tal, nada a ver, meu, eu estou quieta aqui. Ela, não, vou fazer o seguinte, seu trabalho é incrível. Faz processo seletivo, eu vou bancar metade do custo da sua ONG e você vai abrir o seu NPJ e tal, mano. Mas antes só para entender, antes disso, de 2018, já era uma ONG, já tinha... Não, só atividade. Era só... A gente fala que era assistencialismo. Então, era tipo você levar a cesta básica para a favela, ir lá, levar uma oficina. Então, a gente não tinha um trabalho recorrente e constante. Mas você tinha, tipo, já uma equipe? Gente não. Eu tinha só voluntários. Eu tinha voluntários. Tá. Então, era tipo, eu reunia uma galera que todo mundo trabalhava e no final de semana a gente ia lá e fazia um trabalho. Entendeu? Mas você continuava fazendo a consultoria e esse trabalho E era um trabalho esporádico. Então, a gente fazia... caiu o barraco da tiazinha. A gente juntava uma galera, ia lá e levantava o barraco. Vamos fazer uma tarde de hot dog com evangelismo e música. A gente reunia uma galera e fazia. E aí a gente... Só que cada vez que eu me aproximava da favela, quanto mais eu me aproximava das pessoas, eu percebia que elas precisavam mudar de vida. E o que a gente estava fazendo era algo paliativo. Tipo um evento. Era esporádico. Então, não era algo consistente. Não resolve tipo, um problema, né? Dá não uma resolve. Mas não resolve. É exatamente hoje o que as políticas públicas do Brasil, do lado social, está executando. As políticas públicas hoje que o Brasil
executa, que o São Paulo, falando de São Paulo, não resolve o problema social. Nunca vai resolver, entendeu? Porque é algo paliativo. Então, não tem algo para fazer uma ressocialização, não tem um trabalho efetivo para fazer com que a gente consiga integrar o egresso do sistema penitenciário para hoje para o mercado, porque eu acredito que Deus pode mudar a vida da pessoa. Não tem um trabalho onde você pega um jovem de favela, que a pessoa da favela é programada para não dar certo. Então, quando você fala com alguém da favela, você vai perceber que ela não tem sonho, que ela não tem perspectiva, que ela não tem uma autoestima. Então, o máximo que ela tem é arrumar um emprego e pagar 1.500 conto. É isso. Nada contra os 1.500 conto. E ela está satisfeita. E ela está bem. Tá satisfeita. Só que você percebe que a gente nunca vai conseguir romper com o ciclo de pobreza. Entendeu? Por quê? Porque a renda per capita do nosso bairro é de R$ 1.000 a R$ 1.200. Ok? Então, um cara que normalmente é uma pessoa que mora dentro, que trabalha dentro da favela, da casa. Então, normalmente o perfil da favela é uma pessoa que trabalha dentro da sua família, que tem numa faixa de 4 a 5 pessoas, ou seja, o marido, a esposa e 2 a 3 filhos, que ganha R$ 1.200 por mês. E aí, o barato muito louco de dentro da favela é que a maioria dos barracos da favela são alugados. Porque os caras são empreendedores. Não existe lugar Não, os caras é arquiteto, que mano. tem mais empreendedor do que dentro da favela. Então, os caras pegam um barraco, montam o barraco, depois ele sai fora. E ele aluga aquele barraco. Então, ele aluga por 200, 300 conto. Então, o cara ganha R$ 1.200 ou R$ 1.000. O cara paga R$ 300 de aluguel. O cara vai sobrar ali 900, 800 reais para o cara. O cara precisa comer. O cara precisa pagar, sei lá, normalmente tem um gato net lá dentro, então, mas pensa, o que um cara, um pai de família, faz com R$ 800 para cuidar de 5 pessoas, dele mais 4? Tem que fazer uma mágica aí, tem que rolar um milagre. Você entende? Então, nós nunca vamos acabar com a pobreza da favela. Então, nesse processo, eu conheci a rede Gerando Falcões, a dona da Promofarma me mandou embora. De propósito. De propósito, ela pagou para mim 3 meses de salário antecipado. Então, ela disse, ela me mandou embora em outubro, então ela me pagou novembro, dezembro e janeiro, porque o processo seletivo, o resultado saía em janeiro. E ela falava para mim, você vai passar. Só que, assim, eram 650 ONGs para poder abrir 6 unidades. Ou seja, era 10%. Não, menos, é 1%, né? Lucas. 650 para abrir 6? Tá. É 1%. 650... 650 para 60 é 10. 1%. É 1% só. Desculpa, Caramba, 1%. Menos de 1%. Então, cara, eu falei, não vou conseguir, porque tem trabalhos sociais muito tops aí fora. E isso tudo você tinha feito naqueles meses de conversa? Com meses de tinha conversa gente que e já tal. tinha trabalho antes. Isso. Tá, mas só para entender uma coisa que eu sou um pouco leigo no assunto. O que você já tinha antes já era uma ONG? Não, eu tinha um era grupo ONG de ainda. amigos que faziam um trabalho social. Beleza, Mas era para em- participar Porque quando do você processo, fala de uma ONG, a ONG é uma organização não governamental estruturada. Certo. Tá? Então, tem que ter CNPJ, tem que ter uma série de beleza. coisas. Então, eu tinha um trabalho social com um grupo de amigos voluntários. Mas para participar desse processo, você teve que criar o CNPJ, pelo menos. Então, aí o que eu fiz? Era obrigatório. Então, em outubro, do nada, eu fui lá e abri um CNPJ. Ela falou, abre e tal, eu pago. Ela pagou o contador, pagou não tinha tudo. portfólio, nada. Não tinha nada, eu tinha só a vontade de fazer. Só que, Dudu, Lucas, um barato que eu sempre tive comigo é, quando eu me envolvo com uma parada, eu faço acontecer. A galera que trabalha comigo diz que eu sou meio que obstinado com as coisas. Então, eu nunca entro num negócio para dar errado, entendeu? Então, quando eu decidi, porque eu fui empurrado, eu falei, cara, então é dar certo ou é dar certo.
E aí eu falei, pô, mas aquilo estava ardendo dentro do meu coração, pô, eu queria mudar a vida dos moleques. Antes disso, quando eu estava com a igreja, então eu reunia os moleques da favela que ia para a igreja e tal, e eu botava os moleques dentro de uma sala, eu colocava um data show, e eu falava sobre o mercado de trabalho, eu falava sobre a minha vida, falava... Então, eu já estava ali com a ONG, montando uma ONG, um trabalho social, mas sem estrutura e sem a regularização. Não estava preocupado com isso. Né? Isso, porque eu nem fazer, entendia. né? E aí, cara, eu lembro que em outubro fui abrir o CNPJ, ela forçou ali e tal, fui abrir o CNPJ, e aí em janeiro sai o edital. Só que um barato muito louco, que antes do processo seletivo sair, a Gerando Falcões veio fazer uma visita. Aonde? Na casa Essa é a minha pergunta. Eu falei pro cara, eu vou te levar na favela. Boa. Ele falou, vou levar na favela? Eu falei, vou te levar na favela. O pessoal sabe Inovador, né? Não, e ali, mano, eu já Vivência de fazia o campo. Dia das Crianças, já fui envolvido com o O pessoal tráfico e sabia tal. quem era. Cara, aí levei ele na favela, comecei a mostrar para ele e tal. Eu falei, cara, pá. Aí ele falou, pô, mas é verdade que você teve uma igreja e tal, tinha uma igreja assim e tal. Aí eu falei, beleza. E aí, um barato muito louco. Aí ele e o cara da Gerando Falcões são cristãos, estavam meio caneca furada e tal. E falou, meu, vamos começar a fazer uns cultos lá com a gente, lá e tal, na casa do líder geral e tal. Esse Depois que é o depois Edu? vocês cortam aí, Esse tá? que é o Depois Edu? vocês cortam. E aí ele falou, vamos lá fazer uns cultos lá na casa do Edu Lira. É isso que E eu ouvi aí, falar já. aí, pô, começamos a fazer uns cultos na casa do Edu e tal, e aí Deus começou a fazer um grande movimento. Porque a Rede Gerando Falcões não podia falar de religião, não podia falar de Deus e tal, eles eram laicos e tal. E hoje eu falo de Jesus à vontade, porque eu lembro que eu fiz um post dizendo assim, aí eu passei no processo seletivo, e aí foi muito louco, porque eu passei no processo seletivo em janeiro, e a ONG e a unidade precisava abrir em março. 2 meses. Então, eu tinha 2 meses para achar um salão. Já tinha que ter funcionários? E achar funcionário, e achar professor, e achar tudo. E tem um cara que é meu braço direito, que é o Preto, que é o Paulo, que é um moleque que eu tirei do tráfico. É um exemplo top, assim, de que Deus faz uma restauração. Hoje é presbítero numa igreja e tal. E aí eu liguei para ele e falei, cara, passamos, e agora? E aí, Gerando Falcões falou, ó, é o seguinte, acha um salão assim, assim, assim. Essas são as oficinas básicas que você vai ter que fazer. Então, eu lembro que tinha que ter futebol, basquete, jiu-jitsu, dança, pintura, coral. Eram 5 oficinas. E aí eles iam mandar uma grana mensal para a gente, e aí a empresa, a Promofarma, ia bancar o restante do recurso financeiro. E a gente tinha uma grana para fazer a reforma. A reforma tinha ficado estimada a R$100 mil, e aí cada um ia bancar metade. Bacana, vamos embora e tal, faltando um mês para a gente poder... Eu fui lá, aluguei o salão e tal, conseguimos, numa luta e tal. Pegamos o salão, faltando um mês para começar a reforma, a Promofarma, depois vocês cortam isso. Então eu vou falar... Não, aí eu vou falar assim, não precisa cortar não. Aí a empresa que ia nos ajudar, ia nos patrocinar, deu para trás. Ligou para mim e falou, a gente está passando por um problema aqui internamente, não vai rolar. Parou de revender. E eu falei, e agora, irmão? Perdeu o patrocínio Cara, e era uma grana, tipo, eles iam Meu aportar Deus do R$50 céu. mil, mais uma grana mensal. Você me colocou aqui agora. E aí, cara, eu liguei para esse brother meu e falei, mano, é o seguinte, deu ruim, vamos parar com esse negócio. Muito Cheirando importante nós termos pessoas motivadoras do nosso lado. Esse moleque virou para mim e disse o seguinte, vamos dar um jeito. E aí, Simples. cara, eu sou um cara obstinado, como eu disse para vocês. Cara, eu vou fazer dar certo esse negócio. Comecei a ligar para um, ligar para outro, ligar para um, ligar para outro, ligar para um, ligar para outro. O Edu Lira me ligou e disse assim, negão, nós não vamos soltar a tua mão. Vai para cima. E aí nós fizemos a reforma, inauguramos no dia 25 de março a nossa unidade. O Edu veio para cá, veio uma galera e tal. E aí, depois de alguns meses, a Promofarma, a empresa voltou a patrocinar a gente, né? Ou melhor, começou a patrocinar a gente. E aí, então, a inauguração foi dia 25 de março de 2019. O que é o Instituto Resgatando Vidas? O Instituto Resgatando Vidas, nós estruturamos ele
para ser um ambiente de transformação social. Nós acreditamos que o assistencialismo não muda ninguém. O que é o assistencialismo? É você entregar de forma pontual qualquer tipo de coisa, seja a cesta básica ou fazer um trabalho de levar esporte uma vez por mês ou teatro uma vez por mês. Tudo isso é bacana, eu acho que traz uma recreação, mas o que as favelas precisam é de uma mudança estrutural. Precisa ser feito um trabalho estruturado para poder combater aquele ciclo que foi estabilizado. Então, nós começamos um trabalho em 2019 com 5 oficinas atendendo a 250 crianças. Isso era semanal, essas oficinas? Era todo sábado. Então, a gente atendia todos os sábados essas crianças. E aí a gente tinha um trabalho de qualificação profissional. Então, nós criávamos ponte com empresas, seja Sebrae, Senai, ou empresas como a TOTUS, que tem um braço que é o iOS, que é um braço social, e nós começamos a embarcar essas empresas dentro. Então, ali, em 2019, nós clamávamos para que essas empresas viessem a nos apoiar. E aí nós conseguimos uma ajuda de peso, 2019 para 2020, eu consegui um padrinho, então nós fomos atrás de um cara chamado Otto Bongart, que é dono de toda ali a Center Norte, Lar Center, Expo Center Norte, Novotel, a Veda City, e aí trouxemos esse cara, esse empresário, para nos ajudar, então ele se tornou padrinho, ajudando financeiramente, mas mais do que isso, ele nos ajudou com gestão. Então, ele começou a nos ajudar a como estruturar melhor a organização. Em 2020, nós tive a alegria de conseguir muita captação de recursos, veio a pandemia, então a gente começou a ver milhares de pessoas dentro da favela passando fome. Nós entramos dentro de barracos que, literalmente, família com 4 ou 5 crianças, a mãe, o marido com 4 ou 5 crianças, tendo, literalmente, um saco de fubá e água. E aí a mãe conseguiu achar um pouquinho de açúcar, então eles pegavam o fubá com água, e era água do córrego. É muito sério isso. E eles colocavam um pouco de açúcar, e aquelas crianças sobreviveram durante muito tempo, comendo fubá com água e açúcar. E isso mexia muito comigo. Porque no século XXI, a gente vê aqui, cara, aqui do nosso lado. A gente vê muita pobreza na África, em vários lugares, mas eu comecei a ver, então a gente começou a entrar dentro de favelas da Zona Norte, Capadócia, na Brasilândia, Perialto, então tem a favela do Sapo, a favela do Sem Terra, a favela do Córrego do Bispo, tem a favela do Flamengo, a favela do Guarani, e a gente começou a ver fazer um mapeamento, então a gente começou a ver crianças assim que ficavam e ainda ficam, né, 12, 16 horas sem comer nada. E aí nós criamos um projeto, um trabalho muito forte, não é o nosso foco, mas em 2020 nós criamos um trabalho muito forte de arrecadação de recursos. Só em 2020 nós entregamos, só na nossa ONG, em 2020 nós entregamos pouco mais de 10 mil cestas básicas. 10 mil cestas básicas. Nós formamos, em 2020, nós formamos quase 300 jovens em curso de qualificação profissional, empregamos 54, 58, e estávamos ali já com 300 crianças sendo atendidas no Polo Esportivo Cultural. 2021, nós entregamos 12 mil cestas básicas. 2020, nós tivemos a alegria de receber um selo. A Gerando Falcões tem um grupo de ONGs que estão com eles, né, que eles aceleram. E aí a gente conseguiu, aí a captação é do líder independente, que a Gerando Falcões ajuda a gente a crescer, mas o líder precisa se desenvolver como líder. E eu, no processo de desenvolvimento, consegui o selo de captação de recursos. Então, a gente foi a ONG que mais captou grana durante a pandemia. Então, a gente captou aí
um pouco mais de R$ 1 milhão. Quando você fala a que mais captou, em qual... Captou dinheiro. Então, a gente vai numa regional, empresa... tipo São Paulo, Brasil... Nível Brasil. Nível Brasil. É, porque a Gerando Falcões hoje tem ONGs espalhadas no Brasil inteiro. E aí, em 2021, nós criamos uma estrutura, então entregamos 12 mil cestas básicas. Estamos dentro das ONGs de referência da Gerando Falcões. Temos esse selo de ONG de referência. Então, a gente plantou um processo de gestão muito arrojado, criei um conselho consultivo. Esse conselho consultivo, o Otto Baumgart, é o presidente do conselho consultivo. O que é o conselho consultivo? Ele nos ajuda na gestão. A nossa ONG tem processos de prestação de contas para qualquer organização. Nós temos balanço que é publicado para que as pessoas possam ver o que entrou, o que saiu dentro da organização e para onde foi, o que a gente gastou, com o que a gente gastou. Cada doação que nós fizemos, dessas 10 mil cestas básicas de 2020 e essas 12 mil cestas básicas de 2021, nós temos o nome, o CPF, o RG e o endereço de cada pessoa que a gente doou, porque a gente chama isso de processo de transparência. Então, qualquer doador, a gente pode entregar as notas fiscais e para onde a gente mandou essas cestas. Então, esse conselho consultivo nos ajuda a melhorar o processo de gestão. Agora, 2022, nós estamos muito mais arrojados. Então, hoje nós estamos com um time. Hoje a gente tem um time maior. Então, hoje eu tenho 24 funcionários, né? Então, eu tenho pessoal do financeiro, pessoal da qualificação, pessoal do Polo Esportivo Cultural. Hoje eu tenho a Inara, que é coordenadora do nosso Polo Esportivo Cultural. Hoje nós temos 410 crianças nas nossas oficinas. Estamos agora migrando para a semana, então a gente vai atender as crianças de segunda a quinta-feira, ou seja, a gente vai ter mais tempo com elas, a gente vai poder falar mais de Jesus para elas, a gente vai poder doutrinar mais elas, então elas têm a gente como referência, né? Então, a partir de 2022, nós vamos conseguir nessa estrutura mais arrojada. Hoje, nós criamos aí o que a gente chama de negócios sociais para gerar sustentabilidade para a ONG, porque normalmente as ONGs dependem de doação, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica. Mas, na hora que dá ruim, a primeira coisa que as pessoas cortam são as doações. E a gente não pode parar o nosso impacto. Então, nós criamos soluções. Então, nós abrimos 2 lojas. São lojas tops, Você mano. estava falando da guirlanda, não foi da... Mano, ano passado, eu não sabia. Na verdade, 2 coisas. A primeira é, pela estrutura que eu vejo hoje, porque eu te acompanho agora, que a gente está um pouco mais perto, Mas eu acompanho. é de muito mais tempo. Na minha cabeça era um negócio que, mano, o Aaron ele 10 tem anos ONG atrás. há 20 anos, ele nasceu, ele já tinha o sonho de ter uma ONG. Não, mas pelo que você falou, é coisa de um salto aí de 2, 3 anos que mudou tudo. E aí, ano passado, no finalzinho do ano, tava procurando uma guirlanda para colocar em casa, né? Casei, né? Tinha casa, minha esposa falou, quero uma guirlanda para colocar na porta aqui. Chique. E eu rodando para comprar coisa na loja, que a gente vende coisa, eu falei, não pode ser, mano, essas coisas estão muito caras, isso aqui tá absurdo. E aí, em lugar, eu falei, não tô achando, deixa quieto. Aí, minha mãe, ela ia passar lá, como que é o nome? No bazar. Do bazar. No bazar. Ela ia passar uma loja lá, bazar. E aí, ela falou, Lucas, achei algumas coisas, vou levar um para você. Mano, na hora que ela trouxe, eu falei... Só um minutinho, top. já fazendo Merchandising. nosso merchandising, Paga nós. o Augusto Gil 489, Resgatando Vidas Store, nossa loja. Mano, Store. é top. É top, é bonito pra caramba. Aí ela me trouxe. Eu falei, caramba, mais bonito do que as que eu tava achando por aí. Onde foi que você comprou Aí ela isso? falou um valor, eu falei, caramba, é mais barato ainda do que eu achei. Mas como que é? Isso aqui de onde veio? Ela falou, não, é do Aaron. Aí ela contou a história. Mano, isso aqui não é uma guirlandinha. Tipo, o negócio foi feito lá na China, tipo, uma máquina que faz, tipo, Sim. 100 mil por minuto. Não, mano, foi uma mulher que foi profissionalizada, ensinaram aquilo. Hoje ela tem um emprego, tem uma profissão, tem um sustento, tem dignidade. E eu falei, isso. caramba, olha isso aqui que eu tô com a minha mão. Não é só um produto, carrega valor. Não, né? eu acho que é isso. Tremeu, eu olhei e tremi. O valor que agrega. Então, nós temos alguns pilares. O Instituto trabalha com 4 pilares. Esporte, cultura, qualificação profissional, geração de renda, que é a gente a pessoa arrumar emprego, ou gerar recursos, ou seja, ser empreendedor, e a parte do socioemocional, que é trabalhar o jovem de favela para mudar a mentalidade dele, que a gente chama de mudança de mindset. E aí, nesse pilar de geração de renda,
nós começamos a perceber que não é só você dar o curso. Então, a gente começou a dar o curso, a gente tem a Carmen Cáceres, que é daqui da igreja, então a gente contratou ela para ela dar curso lá. Então, as mulheres aprendiam a fazer a guirlanda, o colares, e a gente pegava aquele material e vendia na nossa loja, e elas também conseguiam confeccionar e ter renda para ela e para a família dela. Então, acho que é super bacana. É da hora. Hoje a ONG tem o quê? Ela tem um salão, tem a loja. Quais são as frentes dela, assim, de espaço Complexo, físico né? mesmo? Tá, hoje nós temos a nossa sede. Então, lá na sede, nós temos uma estrutura muito boa, que ali a gente tem 3 salas de cursos, então, que a pessoa pode ir lá e fazer um curso de rotinas administrativas, RH, com profissionais de alto nível, né? Nós temos um laboratório de informática, cara, é um laboratório de alta tecnologia. Nós temos uma parte administrativa, nós temos uma sala de música incrível. Está aqui o convite para vocês irem lá conhecer. E aí, então, é a sede administrativa. Nós temos, que aí é a sede administrativa junto com os cursos de qualificação profissional. Nós temos um outro polo, que é um espaço de uns 400 a 500 metros quadrados, onde a gente dá a aula de esporte e cultura, então, oficina de dança, pintura, coral, jiu-jitsu e tal. Nós temos a nossa loja 1, que é uma loja grande, é uma loja de 200 metros quadrados, uma loja de alto padrão mesmo, a gente brinca que é padrão de shopping dentro da favela. E agora nós abrimos a nossa segunda loja, ali no Tremembé, é uma loja especializada em moda íntima para mulheres, né? E agora a gente está aí continuando abrindo outros negócios. Então, o que é o negócio social? Negócio social é um negócio que visa recurso financeiro, obviamente, mas todo o lucro desse negócio é reinvestido no impacto social. Então, o lucro da loja vai para o Instituto continua gerando transformação. Você falou um negócio que o assistencialismo não muda, não tem como mudar essa estrutura. Eu estava esperando, não veio. Existe um a não ser que, porque essa conversa, mano, incomoda muito. Muito. Existe, tipo, não tem como mudar essa estrutura. A não ser que a gente comece a ter esse tipo de comportamento, que a gente tenha esse tipo de postura, que a gente tenha esse tipo de assistência que funciona. Tem uma dessas? Eu acredito que, assim, eu estou para fazer uma viagem agora, eu vou para Medellín. Medellín foi das favelas mais perigosas e violentas do mundo. Então, houve um conjunto de políticas públicas, então houve um engajamento do primeiro, do segundo e do terceiro setor, em conjunto, e começaram a criar soluções para aquele lugar. A Gerando Falcões hoje já está em andamento, em algumas favelas, chama Favela 3D, que é a favela digna, digital e desenvolvida. O que é isso? Os caras vão na favela, derrubam a favela inteira e reconstrói a favela, com acesso à educação, acesso a lazer, acesso à arte, cultura e acesso à qualificação profissional. É um conjunto de políticas públicas. Hoje, como o governo se defende dizendo o que está fazendo? Por exemplo, o cara está em situação de rua, certo? Eles pegam e constroem um albergue. Para o cara passar a noite. O que muda na vida do cara? Nós temos lá a internação compulsória, que pega o cara que tem um problema de droga e leva o cara para a clínica. E depois? Não tem um plano de ressocialização, de pegar o cara, porque o cara sai marginalizado. O cara sai com a cabeça, o cara usava droga, o cara roubava e tal. Então, tudo, a grande questão, e a gente está vendo aqui isso na igreja, o que muda a pessoa? É a mudança de comportamento, a mudança de mindset. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12:2, mudança, a metanoia. Então, isso se encaixa no ambiente de igreja e no ambiente fora. Então, para mudar a parte social, precisa ter políticas públicas que envolvam uma estrutura de transformação. Então, começando da parte da educação básica, né? Então, tem lá, desde o comecinho, a criança ela forma o caráter dela até os 7, 8 anos.
O que se tem dentro da favela? O que aquela criança da favela assiste? Tráfico, funk, o pai batendo na mãe, a mãe usando droga, fumando, bebendo, porque elas estão dentro de um ciclo. Quando ela passa para a adolescência, como que é a cabeça dela? Então, nós nunca vamos conseguir mudar. Então, precisa haver uma estrutura de mudança desde lá da primeira infância. Então, na primeira infância, você precisa ir lá, criar a estrutura básica, estrutura sólida de educação para a criança e tal. E aí você vem vindo com uma história. A gente estava falando do Murilo, do Favelado Investidor, e ele defende uma tese que a gente precisa colocar dentro das escolas, por exemplo, lá a educação financeira. Demais. Por quê? Porque é algo que você vai usar, todo mundo vai usar. Mano, meus filhos, cara, Faz a vida. meus filhos, eu dou todos os meses eles têm a mesada deles, eles Presta tiram, conta. tiram o dízimo, entendeu? E eu faço eles terem uma organização. Porque desde o começo eles vão mudando a mentalidade. Eu não tive isso, entendeu? Ver o jovem que começa a arrumar emprego. Qual a primeira mentalidade que o jovem pensa quando arruma emprego? Poder comprar o tênis ou o celular que eu queria. Você entendeu? Por quê? Porque o cara não foi preparado emocionalmente para lidar com o dinheiro. Então, primeiro, a favela é programada para não dar certo. Porque na cabeça dos caras, os caras não vão conseguir, não é para mim, não vou dar certo e tal. Eu já fui em favela que o cara estava há 6 anos sem sair de dentro da favela. Ele falou, eu não consigo pisar na rua. A cabeça do cara está fechada. Então, é isso, Dudu, Lucas, é esse processo. Agora, aonde eu acho que pode ajudar, porque o Brasil, as políticas públicas do Brasil é muito difícil. O que a gente... Depois você segura no horário aí, irmãos. O pessoal está avisando Não, aqui, vontade. pode seguir, fica à vontade. Então, o que a gente precisa, Dudu e Lucas? A gente precisa... Porque a gente precisa transformar a igreja, as pessoas da igreja. Mas a gente precisa fazer fora também. O próprio Senhor nos ensinou que nós temos que trabalhar em Jerusalém, né, em Samaria e até os confins da terra. Então, a gente tem que criar a base dentro da igreja de transformação, de ensinar e tal. Mas, imagina, Dudu, você já percebeu a graça que você teve de Deus e Lucas, de tudo que vocês aprenderam? Que Deus deu a graça de vocês, seja através do pai de vocês ou da igreja? Então, agora, nós precisamos devolver isso para a comunidade. Isso é justo, porque a favela foi roubada. A favela é roubada todos os dias. Você entendeu? Porque eles são excluídos, eles são colocados. Então, como que a gente vai quebrar todo esse ciclo? Levando o que a gente aprendeu para dentro da favela. Essa é a forma, mas, então, ser um voluntário. É que é muito louco o que eu vou falar, porque a gente está acostumado a ser voluntário dentro da igreja. Mas Sim, e fora? Sim, sim. Porque a gente não tem uma velocidade de evangelismo arrojada. Porque se nós tivéssemos, a gente poderia se concentrar só na igreja e trabalhar no evangelismo de uma forma arrojada. Porque nós vamos na favela, ou na rua, ou em qualquer lugar, pega as pessoas e traz para a igreja. E dentro da igreja tem todo um plano de estruturação, de mudança. Aí vai para a favela. Agora a pergunta é, qual foi a última vez que a igreja saiu para ir para a favela? Essa parte tem que cortar. Brincadeira. Não vou cortar. Mas eu digo de favela porque é o ambiente que eu atuo. Sim, mas na rua, por exemplo. Não, na rua. sim, mas focando Né? na favela. Eu lembro a última vez, eu não lembro que ano foi, mas uns 6, 7 anos atrás, a última vez que eu fui. E, cara, é o que você falou, é questão de mudança de mentalidade. Porque mesmo com a igreja, acho que a preparação que a gente tem, que a gente cresce com isso, mano, não é... Principalmente numa conversa dessa, dá um constrangimento muito grande. Porque a gente vai, mano, morrendo de medo, velho. A gente vai cagar de medo. O que eu tô fazendo a aqui? gente acha que o Eu paliativo preciso- que a gente está fazendo é muito... Agora, conversando, dá para perceber que não. Não é nada um paliativo. Fazer uma festa com umas crianças uma vez no ano. Não vai mudar nada. Isso é muito bacana, porque a gente faz a semente. A gente coloca a semente lá. Você entendeu? Mas se a gente olhar para a Bíblia e ver no processo de semeadura, então você vai lá uma vez por ano, joga uma semente, e aí, quem não pegou... Então, é diferente se você joga... O que eu estou dizendo é que você fazer um evento uma vez por ano
Obviamente que vai ter alguém daquela semente que vai dar certo. Sim, Eu não mas você estou não dizendo pode que não dá. usar isso para se É, justificar o ano inteiro. mas imagina se a gente faz esse processo uma vez por mês, semeando todo mês. Você entendeu? E se uma Ou a vez por cada 2 semana? meses. Então, a chance de mudança, de impacto, de transformação é diferente. Então, eu estou dizendo que a 2019, 2020, 2021, eu atendi as crianças uma vez por semana. Foi bom. Mas eu entendi que agora eu tenho que ir para tudo ou nada, eu tenho que falar, meu, eu preciso. E aí agora a gente está contratando todo mundo crente da nossa equipe, todo mundo de Deus, porque a gente entendeu que a gente precisa fazer a transformação social, mas nós precisamos levar Deus para as pessoas. Porque senão nós vamos gerar pessoas regeneradas socialmente, mas não regeneradas, preparadas para o céu. Então a gente tem que juntar as duas coisas. Você entendeu? Então, nós pegamos 2019 para 2020, nós tínhamos uma oficina de canto e coral com 40 alunos. A maioria era meninas. Desses 40 alunos, 15 meninas tentavam se matar semanalmente. A Inara teve um choque, outubro, novembro do ano passado, porque uma mãe chegou com a menina assim, olha aqui, eu não aguento mais. A menina chegou lá no instituto com os braços tudo cortados, com o pescoço cortado. E graças a Deus que eu trouxe a Inara. E a Inara começou a ministrar sobre a vida da menina, a menina começou a ser voluntária com a gente e tal, e hoje ela não tenta mais se matar. Então, é um barato muito louco, que eu louvo a Deus, mas eu preciso muito falar sobre isso nesse momento. Eu falei toda a minha trajetória, toda a minha transformação, mas lembra que eu falei para vocês que eu não tinha uma referência paternal? 2004, quando eu entrei aqui na igreja, o pastor Joel foi o cara, entendeu? Eu tenho uma admiração pelo pastor Joel e eu sempre o chamei de pai, não porque eu tenho que fazer média, puxar saco, mas porque esse cara foi literalmente uma referência para mim paternal, como homem, como servo de Deus, mas de tudo que eu peguei ele como pai. Entendeu? É um cara que me deu dura quando eu precisei. E eu tenho a alegria de dizer que eu fiquei há muitos anos aqui, né? Antes de ficar esse período de 3, 4 anos fora. Mas durante, sei lá, todos esses anos de 10, 11 anos que eu fiquei do lado dele, ele precisou puxar poucas vezes minha orelha. Mas ele me ajudou a forjando o meu caráter. Então, foi um cara que me ensinou como pai, como homem, como conduta cristã. Então, foi um cara que, hoje, eu tenho como a minha maior referência como cristão e como homem de Deus, como pai, como homem, como ser humano. Foi um cara que eu assisti muito, foi uma pessoa que eu estive muito perto, e eu tenho a alegria de poder voltar agora. Vai fazer 2 anos que a gente voltou para o convívio da igreja. Hoje estou me envolvendo com a Dobrac, estou no Gêmeos, estou me integrando novamente e tenho a alegria de estar junto aqui, estar conectado. É isso aí. É demais, é diferente. Essa questão que você falou de mudança, de evangelismo, até voltando um pouco no que eu estava falando. Esse tipo, a mesma forma que existe um trabalho e Deus tem usado pessoas como você para fazer isso lá, a gente precisa começar a construir isso aqui. Porque, realmente, a gente é acostumado na política do discipulado, que não pode deixar de existir. Só que essa do evangelismo, do órfão e da viúva, em muitos casos a gente acaba se apoiando em assistencialismo e usa esse assistencialismo para dizer, não, eu fiz minha parte. Não, ele está falando, estou pensando em mim aqui. Às vezes a gente tem que esperar o líder de Gêmeos lembrar, eu vou entregar a cesta na primeira semana do mês. Às vezes esquece, como se fosse qualquer coisa, vai lá e dá, pronto. Fiz a minha contribuição social, está aqui, vou salvar famílias. Mas... Porque sabe qual é o grande problema? Que, assim, todo mês a gente pode ajudar as pessoas com a cesta básica. Mas se todo mês a gente ajudar as pessoas só com a cesta básica, todo mês nós vamos ter que ajudar a pessoa com a cesta básica. Entendeu? Sim, sim. Se a gente ajuda todo mês só com a cesta básica, todo mês... Porque a gente não vai ajudar ela a mudar. E ainda tem gente que vai, nesse caso, que vai esperar chegar a cesta básica. E aí eu falo da história da águia. Você entendeu? De quem? Da águia. Então, a águia
quando o filhotinho nasce, jogar. ela fica ali no penhasco, levando a comidinha, só que chega uma hora que ela tem que sacudir o ninho. E quando ela sacode o ninho, ela joga no penhasco e deixa ela voar. Não vai lá, pega de volta, sobe. Solta de novo, pega até a águia voar. Você entendeu? Então, eu acho que nós, como igreja, temos o potencial de oferecer mais. Entendeu? Então, é bacana a cesta básica? Ótimo, não é uma crítica. Mas só a cesta básica não vai mudar a vida das pessoas. Então, por que não as pessoas que virem a pegar a cesta básica participar de uma palestra sobre comunicação não violenta, como empreendedorismo, como, sei lá, abrindo a mentalidade da pessoa, você entendeu? Sim. Então, para as pessoas poderem... Porque um dia uma pessoa disse assim para mim, Aaron, por que você vem ajudar a favela? Uma empresária disse para mim, por que você vem ajudar a favela? Mas eles são tão felizes aqui, dentro da favela, e eu falei assim para eles, eles são como passarinhos dentro da gaiola. Passarinho dentro da gaiola é feliz, porque come, bebe, toma banho e canta. Tem a asinha cortada. Só que é o seguinte, abre a gaiola e eles vão definir se eles querem voar ou se eles querem ficar. Sempre vai ter um passarinho que vai querer ficar dentro da gaiola, porque está acomodado. Mas a maioria, eu vou te dizer, quando eles experimentarem voar, eles nunca mais vão querer voltar para a gaiola. Então, é que nem Cristo, entendeu? O cara que experimenta Deus, irmão, não vai querer ficar longe de Deus. O cara que experimenta Deus, estou dizendo, tá? Então, eu acho que a questão do evangelismo é que nem o apóstolo Paulo. Eu estava vendo o devocional dessa semana sobre pregar o evangelho. Sim. E aí o apóstolo Paulo diz lá, não lembro se foi para Barnabé, que ele diz o seguinte, vamos voltar lá nas cidades que a gente evangelizou para ver como eles estão. O evangelismo é a mesma coisa, você não pode deixar, vai lá um mês, entrega lá o evangelismo, depois nunca mais volta. Você entendeu? E volta corrigindo ele. Então eu acho que a gente precisa corrigir isso. Porque toda mudança relevante, todo impacto em academia, se só muda quando você... Constância. Então, pô, eu corro todos os dias. Eu levanto 6 da manhã e tal. Aí que eu estava errando. E aí tem que ter constância. Você tem que ter constância, porque se você não faz isso, cara... em 1 ano e meio, eu perdi 18 quilos. Eu fui para uma reunião e o cara falou assim para mim, brincando, pô, meu, você... E aí o Edu é magro, meu, que nem uma vareta. Eu estava numa reunião e aí ele disse o seguinte, você é o que você come. Entendeu? E o que você come vai dar combustível para você ser um cara com mais energia ou com menos energia. Quem você quer ser? Eu falei, eu quero ser um cara de energia. Eu falei, então, primeiro, mano, você tem que ser mais saudável, tal. Comecei a mudar minha alimentação e tal, entendeu? Cortei açúcar, cortei sal, cortei tudo e mudei. Dei uma relaxadinha agora que a gente pegou o Covid e tal, e aí você acaba comendo não tão bem regrado, mas eu acho que tudo é disciplina. Então, toda real mudança precisa de uma real estrutura, entendeu? Recorrente, sistemática, pragmática, para que a gente possa conseguir criar uma transformação real. Então, se a gente quer, por exemplo, a gente está aí no projeto Morávios, né? Sim, cara, está sendo incrível para mim, porque todos os dias, das 8 às 8h30, eu estou lá no meu propósito, ajoelhado e tal. Isso é tão bacana, porque eu corro até às 8, então eu tive que acordar mais cedo, porque aí eu tenho um horário do meu treino que eu tenho que voltar correndo, porque eu tomar um banho e tal, se organizar, aí 8 horas em ponto eu tenho que estar pronto para estar orando. Então, isso está criando disciplina. E hoje eu estava orando para Deus, dizendo o seguinte, Senhor, que não seja só nesse período do projeto, que eu consiga criar uma constância nisso. Então, cara, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito de mudar a favela, tem jeito de mudar a igreja, tem jeito de mudar tudo. Tem que ter constância. Acho que acredito que em Efésios, quando ele está falando da fé sem obras, com obras e tudo mais, tem aquela parte que ele fala de não só, assim, parafraseando, chegar e falar, Jesus te ama, mas você chegar com o pão. Essa parte do pão, eu acredito que é uma parte assim que a gente, às vezes, ignora. Porque quando a gente tem a oportunidade de evangelizar alguém, a gente, às vezes, foca... E o foco é Jesus. Sim. Mas, às vezes, a pessoa ela não tem uma estrutura mental nem para pensar em Jesus, porque ela, às vezes, não tem o que comer, não sabe nem se vestir, não sabe se comportar.
para receber a informação que você está falando de Jesus. Sim. Então, realmente, esse tipo de, não sei como posso chamar, esse tipo de aula, de curso sobre organização pessoal, organização financeira, organização da mente, aí, às vezes, você cria o terreno para depois você jogar a semente de Cristo e a pessoa, agora eu entendi. Porque antes a cabeça dela não está pronta nem para receber isso, não tem estrutura. Quem é pai e mãe sabe. Quando tem alguém que cuida dos seus filhos, você fala, esse cara ganhou meu respeito. Você entendeu? Então, a pessoa precisa se sentir cuidada. A gente não pode amarrar uma coisa com outra. A gente pode amarrar o evangelismo com a cesta básica. A gente não pode amarrar. Mas a gente tem que ser humano. A gente tem que ser ser humano. Você entendeu? Quando a gente chega aqui para fazer um podcast, para fazer um trabalho na igreja e tal, que você está com fome, você não consegue desempenhar as coisas direito, você fica muito com fome, tá com a barriga roncando e tal. Imagina uma pessoa que não tem nada. Eu estou dizendo de pessoas que vivem de forma totalmente insalubres. Você entendeu? Então, a cesta básica ajuda, mas não muda. Então, a gente vai criar um ciclo de miséria na vida da pessoa. Então, a gente tem que romper esse ciclo de miséria, entendeu? Então, é um conjunto de coisas. É levar o evangelho, é levar uma cesta e é levar oportunidades para ela. Cara, aqui dentro da igreja tem advogados que podem fazer um dia de resolver. Cara, tem gente aqui na igreja que tem problemas com a justiça, tem problemas tem gente aqui com causas que, se saísse, resolveria a vida dela. Mas elas não são orientadas. Você entendeu? Mano, eu estava com um processo da minha ONG, eu estava com um certificado para tirar, que, cara, estava batendo cabeça, até paguei para tirar o certificado. Não deu. Aí sentou uma mulher comigo, uma negrona de 2 metros, disse assim, não vai pagar mais para ninguém. Senta aqui que eu vou te ensinar. Tá aqui, lê esse material. Aí eu li. Tá bom. Separa esses documentos. Separei. Tal. Dá entrada agora. Dei entrada. Depois de 2 dias, estava com o protocolo de certificado na mão. Então, você entende que, se, sei lá, a Dobrac, a Jubrac, sei lá, o Ministério de Louvor, a igreja, reunisse um dia de ação social. Vamos trabalhar com as questões jurídicas da igreja. Irmãos que têm problemas jurídicos aqui, vem que a gente vai ajudar. Pega os advogados da igreja. Pá. Mas o problema é que a gente está muito amarrado com o dinheiro, porque é um negócio para o advogado. Você entendeu? Uhum. Mas é melhor a gente ganhar dinheiro ou ver todo mundo bem? Não é irmandade? A Bíblia não diz que a gente tem que ter tudo em comum? Então, vamos fazer isso. Pô, estamos com problema de emagrecimento. Tem umas irmãzinhas que querem emagrecer, mas não conseguem. Quantos nutricionistas a gente tem aqui na igreja? Vamos fazer um trabalho de nutrição. Pô, tem um monte de cara que abre negócio, fale. Abre negócio, fale. Abre negócio, fale. Pô, por quê? Falta de orientação. Isso aí tem estudos, tem Sim. Esqueci o nome agora, mas... Não, mas tem um censo que diz o seguinte, que a maioria dos negócios que abrem falem até o seu 2º ano. Por quê? Falta de gestão, não sabe fazer fluxo de caixa, não sabe fazer markup de preço, não tem noção, entendeu? Pô, tem o Lucas, mano. É de verdade, Lucas. Tem seu pai, que são zica. Vocês são zica, mano. Vocês conseguiram colocar o barato de pé. Você entendeu? Então, tem um monte de empresários aqui na igreja que poderiam dar uma aula de como é bem o negócio e não falir. Vamos se ajudar. Por que o Rotary Club dá certo? Por que os outros caras dão certo? Mano, depois você corta esse bagulho aí. Por que esse negócio dá certo? Porque, cara, os caras se unem em prol de um do outro, cara. Você entendeu? Sabe o maior empreendedor aqui da igreja, que é o cara que deveria dar aula para os microempreendedores? Quem você acha que é? Empreendedor, o mais zica da igreja. Pessoal, você fala errado. Calma aí, peraí. Eu tenho Mano, que pegou um negócio do nada e criou um império. Capela? Cara, que capela, dá irmão. Dá pra falar o pastor Joel mesmo. Joel Estevanato, irmão. Tá. O cara lida com equipe, criou Gêmeos, criou BBC, criou tá toda Missão hora. Desafio. Agora ele deve estar em casa criando alguma cara, coisa então, top, mano. Mano, eu vim de casa pensando no pastor Joel. Eu não pego esses caras que já têm dinheiro.
Pega os caras que estão ralando, estão chorando, não consegue, não tem metodologia e tal. Cara, bota o pastor Joel para dar curso para esses caras. Ou bota o Osnir, bota a Raquel. Osnir não, bota a Raquel. Bota uns caras que é bom, os caras que deu certo, irmão. E sabe quais os caras melhores? Os caras que já quebraram. Capela. Conseguiu se reerguer depois. Cara, então eu outra acho que história. existe muita coisa que a gente pode fazer como igreja que vai mudar a igreja, que a igreja vai mudando, vai crescendo, e o cara. Porque é um efeito multiplicador. O cara que foi ajudado, que deu certo, ele vai ajudar outro. É que nem o Evangelho, o cara que ouviu Jesus, que tinha uma vida muito tragada. Para mim, um versículo que eu gravei desde quando eu me converti, tem 2 versículos que eu gravei. Agora, um deles eu não lembro a referência, mas diz que onde abundou o pecado. Super abundante. Então, para mim, eu era um cara que estava envolvido com tráfico, com roubo e tal. Então, mano, eu tinha que. Entendeu? Então, da mesma forma que eu era envolvido lá, aqui eu tenho que ser muito mais. Entendeu? E outro versículo que diz em Tiago é o seguinte. Tiago 4, 17. 19. Aquele que sabe fazer 19. o bem e não faz, comete pecado. Não, Tiago 19 diz o seguinte. 4,19, se não me engano, ou 5,19. Diz o seguinte, que quando você ajuda um pecador que se desviou a voltar para o caminho, você ganha uma multidão de pecados são perdoados. Então, como eu tenho muito pecado, eu tenho que ganhar muita gente para Jesus. Então, é isso que eu faço. Dentro da favela, eu, além de ajudar socialmente, eu prego Jesus para os caras. Você entendeu? Dentro da igreja, a gente precisa se ajudar, mano. Tem que ter esse sentimento de... Não. Pelo que você falou, pelo que deu para sentir da conversa, e óbvio que até os choques que a gente mesmo aqui tem, parece que talvez a dificuldade seja a gente ter consciência do tamanho do problema. Porque na minha cabeça até... A gente vai falando, a gente cresceu numa realidade... Não tem da mesma como. forma que o pessoal está lá numa gaiola, a gente está numa bolha. Porque o que é problema? A gente Não, olha na pra minha fora. cabeça funcionava assim, tem dificuldade. Eu sei que tem dificuldade. Todo mundo sabe que tem dificuldade, igual as variadas que você citou. Mas talvez não na magnitude que você que está lá vê que tem, do jeito que é. A gente acha assim, já tem o Aaron já está fazendo. Sabe qual é o maior... Sabe, para a gente medir isso, para a gente poder sentir, é simples. Nós temos que juntar uma galera e ir para dentro da favela. Não tem outro jeito, não. Um exemplo, há um tempo atrás, a Thalita, do pastor, a Thalita Stevanato, eu levei ela para a favela comigo. Ela olhou para mim e disse assim, não é possível. Eu só via isso lá no interior, lá onde não tem nada. Aqui, cara, cheguei num moleque de 22 anos, o moleque estava cavando um buraco. Dessa favela que eu levei ela, a da Capadócia, uma favela vertical. E aí eles planam o terreno e constroem a casa. No dia de chuva, o que vem lá de cima vai derrubando, é feito avalanche, né? E aí, o rapaz, desculpa o termo, tá? Mas eu acho que é realidade, foi isso que ela ouviu lá. E aí eu falei pro moleque, pô, e aí, mano, mas você fez a casinha e tal, mas e aí, quando você quer ir no banheiro? Falei, quando é mole, a gente joga dentro faz dentro da lata e joga no mato. E quando é mole, a gente cava um buraco e faz. Entendeu? Século XXI, irmão. E aqui do lado, não é tipo... Entendeu? A gente está 3, 4 quilômetros aqui de lá. Então, hoje, tem crianças que nós entramos na favela que o moleque não sabe o que é shampoo. Entendeu? O cara não sabe o que é shampoo. Você fala, mas você já usa shampoo? Tio, o que é shampoo, tio? Então, são realidades que estão do nosso lado. Então, o problema é muito grande. Tem solução? Tem solução. É fácil? Não. A gente tem que ser pragmático para a gente poder resolver. Vamos adotar uma favela. Qual que é a favela que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar com a favela a favela da Masale. Então, tudo que a gente for fazer, nós vamos fazer na Masale. Por quê? Não vamos olhar para os outros? Vamos, mas não adianta. O problema está tão difícil que se você faz aleatório, você não consegue resolver um problema. Então, você foca num lugar e começa a gerar ali uma transformação. Quando você vê que criou fruto,
Aí você bota o negócio para rodar e vamos embora para outro lugar. É que nem empresa, você não consegue abrir 2, 3, 4 filial ao mesmo tempo. Você abre uma, bota para rodar, quando está se sustentando, está pagando os custos, aí você bota, vamos embora, vamos abrir outra. Entendeu? Então, acho que é isso. A grande sacada é isso. Hoje o Instituto ele atua em uma favela só? Hoje nós atuamos em 3 favelas, mas uma de uma forma mais consistente. Certo. Então, por exemplo, tem uma que a gente atua com um trabalho mais forte na parte de qualificação profissional e tal, porque cada favela tem uma particularidade. Então, por exemplo, a Masali é uma favela que o problema dela não é pobreza extrema, nem problema com drogadição muito forte. Masali tem uma história muito boa. A favela que vocês foram lá, a Masali, quando a gente entrou lá, tinha 8 bocas de fumo, 8 bocas lá dentro, né? E meu sonho sempre foi, eu sempre falei, nós vamos acabar com o tráfico dentro da favela. Nós vamos acabar com o tráfico dentro da favela. Hoje, 2022, só tem 2 bocas. O traficante virou para mim um dia e disse assim, caramba, você está acabando com meus clientes, hein? Uma brincadeira, mas uma realidade, certo. E que eu tenho que ficar ligado com o cara. Você entendeu? E aí tem uma outra favela, por exemplo, a favela do Flamengo. É uma favela que tem extrema pobreza. Por quê? 50% ou 60% da favela é feita de madeira. Entendeu? Igual a Capadócia. Madeira pura. Então, bateu chuva ali em cima, vem arrastando. No Flamengo, é parafita. É em cima do rio. Se o rio transborda, acaba com os barracos. Então, cada favela você trabalha de uma forma diferente, entendeu? Então, hoje a gente... que o nosso trabalho hoje, Lucas e Dudu, é tirar as pessoas de dentro da favela, no sentido de a gente não leva o nosso curso para a favela, a gente traz as pessoas para os nossos cursos, porque ela está num outro ambiente. É bacana como você traz a pessoa para um outro ambiente. Porque se você leva na favela, ela está acostumada com a sujeira, está acostumada com o ambiente insalubre. Então, quando ela vem para os nossos cursos, todas as nossas salas hoje dos nossos cursos têm ar-condicionado. A gente prepara um lanche para elas, entendeu? Então, ela... É um gostinho de uma coisa diferente. Para um outro mundo. Mas é fora do... tipo, vocês lançam o convite, é fora ou a unidade de vocês é lá dentro? Não, a nossa unidade é numa zona periférica, ali no Dionísio, mas não é dentro da favela. Entendi. Até para a gente não ficar refém do tráfico e tal. Sim. A gente trafega tranquilo, os caras respeitam, mas se tem algo que os caras respeitam, é igreja. Então, os caras, quando eu vou na favela, tá, o Aaron, tal, eles me chamam de pastor, falam, é o pastor e tal, não sei o quê. Aí, cara, acesso, se tem algo... E uma das coisas que os caras só liberam saída do tráfico se for o cara que se converteu. Se o cara se converter, os caras falam assim, pode sair. Se não for, os caras não deixam. Não deixam. Ou os caras apagam, entendeu? Ou você tem que ficar. Agora, se você fala assim, eu me converti, eu aceitei Jesus, eu quero mudar minha vida e tal, os caras falam, beleza. Se ramelar, os caras falam ramelar o termo, se ramelar, se a gente vê vocês numa errada, o bicho vai pegar. E os caras têm acerto. E aí, cada lugar tem lá as suas disciplinas, entendeu? Você viu o cara, mano, já era. Agora, quando o cara fala, eu me converti, quero mudar de vida, os caras respeitam. Tanto quando você entra na igreja, na favela, dizendo, a gente é uma igreja e tal, tem um trabalho social, os caras têm um respeito incrível. Dentro da favela, já teve reunião, onde estava 3, 4 traficantes assim, em volta da mesa, e aí, quando eu estava falando, dos caras veio e disseram, ô, show. O pastor está falando, mano. O Aaron está falando, pô. Ô, se liga aí, meu. E aí, quando eu fazia os eventos lá, eu falava, ó, a única coisa que a gente não quer no dia do evento, tá? Só um dia, pô, a gente não quer música secular, a gente não quer tráfico rodando. Os caras param o tráfico, para os bares, para tudo, entendeu? E aí, durante o dia, só música evangélica, cristã e tal. Óbvio que a gente leva o pagode, leva o black e tal, sim, que é o estilo dos caras. Mas o respeito dos caras, cara, é incrível. A gente não tem noção. Não mesmo. Não tem. Acho que, da mesma forma que esse trabalho de transformação de mente já está acontecendo lá e precisa acontecer de forma muito mais intensa, a gente também precisa. Porque é muito filhinho de papai, criado em casa, no evangelho. Glória a Deus que a gente está salvo. Sim. Essa parte, não estou falando que é de forma alguma criticando isso. Mas é que esse outro lado realmente... Tipo, mano,
a gente cresce acostumado a achar que uma doação, eu separei roupa no final do ano. Eu fiz minha cota social do ano, levei a cesta básica no começo, fiz bastante. Essa questão de transbordar o que você sabe, do que você já recebeu e devolver, Existe um gap muito grande de nós, assim, todos, né? Eu tenho uma frase que eu uso lá que a gente diz o seguinte: o melhor para os mais pobres. Sempre. Nas festas que eu faço, então, por exemplo, Natal agora, final do ano, eu peguei assim, cara, de verdade, sei lá, ó, o Lucas viu. Eu fui lá na loja e eu não peguei as balas mais zoadas. Tive a alegria de pegar as balas mais top. E se não dá para comprar, eu não compro. E aí quero agradecer a Elos aí no final do ano, fez um desconto mega pra gente aí. Mas brinquedo, eu só compro brinquedo top, irmão. Você entendeu? Então, eu vou nos empresários, eu peço dinheiro para eles e eu, pessoalmente, não vou comprar. Então, sei lá, no final do ano eu comprei, sei lá, 30, 40 mil reais de brinquedo. E eu só comprei brinquedo top dentro da favela. Porque é o seguinte, se a gente está levando uma esperança para eles, e a gente chegar lá com um brinquedo, daquelas bonecas de 5 reais, a mensagem que eu estou levando, porque não é a boneca, não é a cesta básica, é a mensagem que tem por detrás da cesta básica. É a mensagem que tem por detrás da roupa. Se eu levo uma roupa usada para o cara vai entender que é aquilo que ele merece. merece usado. Tudo que você está fazendo para desconstruir, você faz um desserviço. Você entende? É bacana, Dudu, não estou dizendo que a gente... sei lá, a gente está falando de um público de situação de rua, que está em extrema vulnerabilidade. Não dá para você levar uma roupa bacana, porque o cara não tem essa mentalidade. Mas quando chega no final do ano, que, você quer fazer uma ação, sei lá, cara, compra uma roupa que você usaria. Eu não conto isso com mérito e tal, mas eu estou falando o nível. Assim, eu sempre tive um sonho de ter um tênis Air Jordan. E eu tinha um tênis que era uma edição ilimitada, era do Jordan 23. Era um Jordan muito louco, era meu sonho ter aquele tênis. E foi muito difícil eu comprar, comprei. Sei lá, não vou falar o valor. Bem relevante o valor. E aí, eu entrei dentro da favela um dia e tal, estava numa ação, e aí chegou um cara, um moleque de favela e tal, e disse assim, mas ele não falou pedindo. Eles, tipo, na favela, você tem um termo, não sei se é na igreja a gente fala assim, mas quando você tá com um tênis muito louco, você fala, mano, você tá descalço, hein, pai? E aí esse moleque chegou pra mim e disse assim, mano, você tá descalço. Você tava com o Jordan? Eu tava com o Jordan. Aí ele falou, mano, você tá descalço, hein? Aí eu, não, que isso, pô. Aí ele tava de Havaianas. E ele falou, mano, meu sonho sempre foi ter um 23. Cara, isso ficou aqui na minha cabeça, assim. Cara, aí no meio do evento, tipo, eu chamei ele de canto para ninguém ver e tal, tirei meu tênis. E ele começou a chorar na hora. Não, pelo amor de Deus, não quero. Peguei o tênis, meti a Havaianas dele, que eu tenho até hoje, Havaianas, e bora para frente. Entendeu? Então, não é o tênis. O tênis é de menos, cara. O tênis ele pode andar ali, rasgar o tênis e ele ter que jogar fora. Mas é a mensagem que a gente passa por detrás do barato. Você entendeu? É a mensagem que a gente passa do que você merece. Entendeu? Então, eu acho que é essa mensagem que a gente precisa passar para as pessoas que elas merecem o melhor. Assim como nós. Você entendeu? Então, essa mensagem foi imputada para mim há muitos anos atrás. Quando eu era moleque, eu lembro que a minha família, meus primos tinham só tênis da hora e tal. E na época, tipo, os tênis da hora eram Adidas, Tiger Gel e tal. E os tênis mais zoados eram um que chamava Lecheval. Depois vocês pesquisem aí, Lecheval. E aí, no final do ano, Natal, tá tudo bem, boa intenção do meu tio e tal, mas o meu tio veio e me deu o Lecheval. Fluorescente laranja. Só de imaginar. Mano, eu usei, mas imagina a mensagem que estava na minha cabeça, puta, mano, os moleques vão me zoar e tal, não sei o quê, mas eu só tinha aquilo. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que levar, isso para a igreja. Qual é o nível de mensagem, de pregação que a gente tem aqui? Qual é o nível? Aqui, lá em cima. Mas, pelo amor de Deus.
o cara que está ali ouvindo, o que vai estimular ele? Precisa estudar, precisa entender o que o pastor está falando. Se é uma mensagem xoxa, é você acostumar. Você entendeu? Qual é o nível do louvor que a gente entrega? Qual é o nível de som que a gente entrega? Qual é o nível de escola dominical que a gente entrega? Qual é o nível da mini braque que a gente entrega? Você entendeu? Então é tudo. É uma mensagem que a gente está mandando para as pessoas. Se Jesus é bom, se Jesus é tão maravilhoso, pô, legal, Jesus é tudo e tal, mas, pô, eu vou num ambiente que o som é zoado, que as pessoas não respeitam, que as pessoas não pensam em mim, que quando você vai pedir lá, comprar lá na Elos, tô falando que eu fiquei surpreendido, Lucas, com você entendeu? Mas imagine se fosse ao contrário. Imagina se eu fosse comprar com você e você quisesse usar de mim para ganhar dinheiro. Como, sabe? Tipo, você vai procurar um cara para buscar um serviço e o cara, você lá fora você consegue por 5.000, mas você vem na igreja, fala, não vou ajudar alguém da igreja, o cara da igreja cobra 7 de você. Qual a sensação que você tem? Dentro de casa, você né? percebe? Sim. Que às vezes o cara lá no centro espírita tem uma consultoria jurídica de graça, mas dentro da igreja dele o cara cobra para ele fazer. Então é essa percepção que a gente precisa começar a mudar. Todo mundo tem seu sustento, todo mundo precisa, ninguém vive de vento. Mas eu acho que a gente pode entregar um pouco mais. Fica a aula de hoje. Se alguém que está assistindo a gente ouviu alguma coisa do tipo e sente que precisa ter algum contato mais legal até com o Instituto, perceber e sacar mesmo qual é a realidade disso, qual que é o caminho para ela chegar lá. E ver mais disso, que a gente teve tipo só uma palhinha e já... O Instituto Resgatando Vidas, quem quiser conhecer, tá no Instagram, @Instituto Resgatando Vidas, no Facebook, tem o site. Convido vocês a irem lá presencialmente, conhecer a nossa unidade, conhecer o nosso espaço. E também me chamar nas redes sociais. A gente está na favela assim, todos os dias, mas pelo menos uma vez por mês nós fazemos o que a gente chama de intervenção na favela, que é entrar dentro da favela, conhecer, abraçar as crianças, trocar ideia. Eu acho que é bacana a gente ter essa experiência, sabe, de estar ali. Eu acho que as experiências em loco mudam muito. Eu lembro que tem uma das nossas patrocinadoras era totalmente contra o assistencialismo e entregar a cesta básica. E o dia que eu levei ela na favela, literalmente depois de um mês, ela falou, Aaron, eu vou fazer uma doação recorrente. E aí, tipo, todos os meses ela entregava 500 cesta básica durante 3 ou 4 meses. 500 cesta básica todos os meses. Porque a percepção muda. Você entendeu? Então, a gente precisa de voluntários. A gente tem, graças a Deus, tem bastante adolescentes que estão começando a se voluntariar lá no Instituto, daqui da igreja, jovens. Eu acho que é bacana para eles terem essa sensação de entender. E eu acho que até para o jovem, para vocês mesmos, para a gente poder valorizar mais. Porque a gente, às vezes, não valoriza, né? Um dia, um adolescente aqui da igreja foi para lá e tal, e eu sentei com ele e falei, meu, você consegue entender quão bacana é você ter a sua cama, seu travesseiro, todos os dias? Eu vou na cama dos meus filhos e eu digo assim para eles, vocês têm que agradecer o quê? A cama que a gente tem, porque as crianças da favela não têm uma cama para dormir. Muito bem. Então, eu acho que essa visita, e aí eu posso fazer em vez da gente... Não teve agora o passeio, vai ter agora o passeio para o... Já lança aí o clube? passeio. Já lanço aí para Jubrac, Menibrac não, porque é criança, mas Adobrac, Jubrac, está lançado o desafio da gente fazer uma caravana para dentro da favela, para a gente poder conhecer a estrutura da favela e poder criar programas dentro da igreja que a gente possa ajudar a comunidade. Eu vou pegar todas essas informações, os dados, os sites que você citou, vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? E tá também aparecendo, coloca aí pra gente, por favor, Paulo, as nossas redes sociais. Coloca a primeira do Aaron, que já tem também a thumbzinha pronta. A minha e do Lucas por aqui também. E, mano, uma aula. Eu não sei nem muito o que dizer. Acho que se a gente falar muito, a gente acaba se complicando mais, porque é um daqueles vídeos, um daqueles momentos que a gente veio para conversar,
e agora a gente tem que fazer alguma coisa. Se eu falar muito, eu me complico mais. É simples. bate-papo. Eu acho que... Mas, sabe, é um bate-papo. Mas não sei como o Lucas veio preparado. Acho que até porque semana passada com o pastor Joel foi bem leve, foi bem tranquilo. Eu vim conversar. E estou saindo incomodado, irritado até um pouco. Não, Mas, não é para você criar uma ONG. Não, Tem não. outro jeito. Até calma. isso é importante. Não criar uma coisa nova. Já tem coisa acontecendo. Então, de agregar, entendeu? Sim, eu acho que é isso. Mas é muito importante as pessoas saberem o que é a ONG. Porque, na concepção das pessoas, a ONG é aquele lugar que recebe doação e entrega na favela. Essa é um estereótipo que foi construído durante muitos anos e literalmente era isso as ONGs, né? Hoje as ONGs estão muito mais arrojadas. Então, pô, eu tenho um painel, né? eu tenho um painel de gestão, eu tenho metas, eu tenho indicadores. Cada pessoa da minha equipe tem os seus KPIs que eles precisam bater todos os meses, entendeu? Eles são assalariados, eles ganham para aquilo. Então, a gente tem toda uma estrutura. Eu trouxe a minha experiência de gestão da empresa para dentro de uma ONG, entendeu? Mas a ONG entrega... Hoje, a ONG está entregando muito mais. A grande verdade é que a gente viu aí durante a pandemia que as ONGs entregaram muito mais do que o próprio governo, né? Então, hoje a gente está numa nova estrutura. Agora, imagina a gente juntar a potência da igreja, do evangelismo, de Jesus, para ajudar as pessoas. Então, a gente vai fazer 2 serviços. Nós vamos fazer um trabalho de evangelismo, de levar Jesus para as pessoas, e nós vamos fazer um trabalho social, que é a mudar a vida das pessoas. Jesus pensava nisso em todo o tempo. Jesus falava sobre o social e Jesus falava sobre o espiritual. Sim. Entendeu? Quando Jesus chega lá para os discípulos e diz, darem vós o que comer, Jesus está falando o seguinte, nós fazemos aqui o espiritual, só que agora você tem que cuidar do social. É importante ser as 2 coisas juntas. A gente só pregou a palavra, vai mandar todo mundo de fome. Quantas pessoas daquelas, você sabe, não tinham o que comer? Agora, não sei se vocês já pensaram nisso, mas quantas pessoas daquelas que foram lá que tinham o que comer? E que o problema era resolvido simples. Porque a história diz de um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, certo? Mas quantos no meio da multidão também tinham os seus pãezinhos e os seus peixinhos? É estranho, não é só o menino? Tinha Não era só os meninos. Porque aquilo ali, a mãe daquele menino provavelmente deu o lanchinho para ele e disse assim, você vai lá ver Jesus, então... vai lá, só que é a sua marmitinha para você. Agora, quantas mães, quantos pais fizeram isso e quantos pais fizeram isso naquele momento? Porque sabiam que o discurso de Jesus era longo. Então, o problema era simples. Galera, 5.000. Quem tem o que comer aí? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um grande banquete, bota aqui na frente e a gente começa a separar. Jesus estava dando uma aula de... espiritualidade, que Jesus já tinha pregado ali, mas eu estava dando uma aula social, dizendo o seguinte, cara, isso aqui seria fácil resolver. Se a gente fizesse lá o que o Salomão disse, lance o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai ter ele de volta. Por que Salomão está dizendo? Cara, confia, entrega o que você tem, o Lucas entrega, depois o Dudu entrega, e o que o Dudu entregou vem para mim, o que eu peguei vem para o Lucas de volta. É isso, é o círculo, vem para cá. Entendeu? Então era simples o problema ser resolvido ali, mas eles não queriam. Então Jesus tinha que ensinar para eles a partir de... A gente fala muito sobre a igreja primitiva. Não, porque a igreja primitiva precisa... O prático, né? Posso dizer, é difícil para mim falar, ou melhor, é fácil para mim falar agora, é que eu estou numa posição, né? Mas assim... Imagina o seguinte, quantos irmãos aqui da igreja não têm carro? É simples o negócio. Quantos irmãos não têm carro? A gente vai fazer uma conta. Quantos irmãos não têm carro? Que dirige, que gostaria de ter carro? Porque tem gente que tem habilitação e não quer dirigir. Quantos gostariam de ter carro? Sei lá, tantos. Cara, quantos tem carrão? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o carro de todo mundo, pegar todos os carros da igreja. E aí vende todos os carros e compra carro igual para todo mundo. Eu duvido que todo mundo gostaria de carro hoje, aqui na igreja. Você percebe? É doido. Essa parte, não sei se entra em um outro âmbito até da rede visível. Não sei. Eu estou dizendo, porque é uma O essência. A princípio gente de fala, tudo briga, negócio, fala muito, tudo bem, cada um luta pelo seu sustento, cada um Sim, tem. sim. Mas eu não estou falando aqui sobre. Estou falando sobre se um merece mais, outro merece menos. Estou falando sobre equidade.
Estou falando sobre a gente ser irmão e um ajudar o outro. É isso que a gente está falando. O ano passado a gente falou um ano inteiro sobre viver em comunidade. Sim. Comunidade é tudo igual. Então, é ter tudo em comum. É um se preocupar com o outro. Você entendeu? A gente está numa mentalidade, não é uma crítica, tá, Dudu? Mas você falou, pô, no final do ano e tal, eu pego uma roupa aqui minha, separo uma roupa e tal. Mas a gente fala, bom, eu fui no shopping, comprei uma roupa e doei. É diferente, ó. Entendeu? Então, acho que é uma percepção que a gente tem que mudar. Mas você falando de interno mesmo. Entendeu? Não precisa ir longe. A gente pode fazer o seguinte, chamar 5 advogados aqui da igreja, 3, 4 advogados, é o seguinte, quem está disposto aí a separar um tempo aí? Porque eu digo o seguinte, eu tenho uma reunião mensal com o meu conselho, então eu falo Otto Baumgart, Nancy Fabres, da Promofarma, a dona da Promofarma, eu tenho o Ed Zeibeville, que é um dos donos de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, e eu tenho a Fátima, que é conselheira do IBGC. Cara, uma vez por mês, esses caras passam 5 horas comigo. Eu levo eles na favela, eles comem comigo, ele tal. Entendeu? Eles estão entregando o tempo deles para mim. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar um grupo de cara aí da igreja, estou falando de advogado, vamos pegar uns 4, 5 advogados que pode doar aí 5 horas no mês e falar para esses caras resolver problemas da igreja. Não estou falando de fora, estou falando da igreja. Isso vai criar um impacto incrível. Pessoas que estão angustiadas, que estão resolvendo seus problemas. Não sei se eu queria um problema para vocês na hora de digitar esse podcast, mas... A ideia vai era sair eles me chamaram, então... Ô, Paulo, ao acabou vivo. a bateria aqui, ó, no te ouço. Se você estiver falando comigo, eu não estou ouvindo, não. Não, a ideia era não ser editável, mas a gente corre atrás. Depois você só me lembra os pontos que tem que Não, tomar cuidado. pode mandar ver. Mas é isso, Mas irmãos. aprendeu muito. Aprendeu Não, muito que e isso. acho que é isso. A meta é essa. A gente vai aprender muito com o podcast. MandaCast na área. Não, Manda tem cast. que ter uma conversa desse aqui, nível aqui, tipo, toda semana. Pra dar esses aprendendo. chacoalhões, mano. É, expandir. Você que está assistindo o MandaCast, eu acredito que tem muita coisa aqui para a gente absorver, muita mesmo, mas não só absorver. Fique isso, porque a gente tem que absorver e fazer alguma coisa com o que a gente está aprendendo. Por causa do horário, por causa das baterias que acabaram e até por causa da pizza do Arão que já está gelada, a gente vai fechar. O cara comer. Mas com certeza mais para frente de novo e até fora desse ambiente aqui. Tem Mas, coisa que tá ó, acontecendo. quero só deixar algo muito bacana, muito claro aqui. Eu acho que a igreja já tem as ferramentas. Por exemplo, a gente tem o GES, o SAM. Sim, Cara, a gente precisa se integrar mais. Com certeza o pastor Carlos precisa de voluntários para criar projetos, estruturar. sim. Já deixo aí para o Dudu, para o Lucas, em criar algo que mude a vida das pessoas. O MandaCast vai ajudar, mas algo que vocês possam criar que vá mudar a vida daqueles que têm menos oportunidades. Fechado? Fechado, amigo. Não sei o desafio. Meu Deus. Gente, é isso aí. A gente aqui, vocês aí também. Era pra ser uma noite comum. Era para ser só, mas o que está escrito? Ah, com certeza. A gente vai fazer aqui fechando. Obrigado de coração, Aaron. Obrigado junto. mesmo. Tamo junto. E ó, lembrando então, esse programa, esse MandaCast, ele foi patrocinado pelo seu Zé Pizzas. A gente já explicou o cupom, deve estar aparecendo aí para você de novo. Manda pizza. Tem Ó, o- Quinta-feira, o pessoal tem que estar anotado na agenda. Quinta-feira Dia é de dia de pizza. MandaCast e Manda Pizza. Você vai assistir o Com MandaCast, certeza. talvez você não consiga assistir durante a tarde, quando sai o programa, não tem problema. Você vem no culto de noite, depois você chega em casa, vai assistir o MandaCast. MandaCast. Vai assistir o MandaCast e já pede sua pizza. Não tem coisa Exatamente. melhor. Tem também a Elos Variedades, Rua Larival, Gea Sanches, número 70. Tem o canal Toma Cuidado, que é um canal onde eu e o Lucas a gente também ministra. São temas diferentes, não é um bate-papo, é um canal que a gente fala de Jesus mesmo, então dá uma olhada lá, toma cuidado. O que mais tinha que passar? Ah, e aqui na programação do Manda Aqui Online tem conteúdo todos os dias, então fica ligado por aí também. Tem o Praise, tem... Ixi, só lembrei do Praise agora, me Tem ajuda. vários, tem o programa do Pastor Conectados Carlos com a agora. Palavra. Conectados com a Palavra toda noite, tá tendo também. É Acesso. segunda, quarta e sexta que tá tendo. Aliança de Amor. E os nossos cultos aqui da UBPC Manda Aqui, domingos às 10 horas da manhã e às 19 horas e quintas-feiras o culto de intimidade com Deus às 20 horas. Certo, família? Obrigado. Você que, por acaso, quer ter tá mais conectado com a gente do MandaCast, a gente também tem um canal de cortes do MandaCast. é verdade. Então vamos pegar, melhores momentos, vamos pegar coisas
impactantes, às vezes você não tem o tempo, não consegue assistir um programa inteiro. A gente Completão. vai fazer esse filtro aí para você. Vamos pegar melhores momentos. Então já procura aí canal de cortes do MandaCast e tem o Instagram do MandaCast, MandaCast Oficial. Lá você não vai perder nada, você vai saber quem é o convidado. Você pode até fazer perguntas para o convidado. A gente vai começar a abrir umas caixinhas de coloca antes, perguntas é para você verdade. colocar sua pergunta. Quem sabe a gente não pode fazer aqui a sua pergunta para um convidado desse nível. É isso, família. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia. É nóis. E até semana que vem. Tá sendo aí.